Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI canal 24.2 da sua operadora TVC, a maior operadora do sul da Bahia, internet banda larga, inclusive, hein? Internet aí de fibra ótica. Entre em contato se você não é assinante e faça a sua assinatura. Eu quero agradecer também às pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Estamos ao vivo agora no YouTube, a nossa página é TVI Oficial. Também pelo Facebook, a nossa página no Facebook é TVI Play Live. Eu queria que você compartilhasse essa ideia com outras pessoas, né? Avisa aí o seu vizinho, o seu amigo, os seus parentes, né? E vamos compartilhar notícias boas aqui do sul da Bahia, do Nordeste do Brasil, aqui da TVI, do TVI News, tá certo? TVI News que vai de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, né? Todos os dias, das 10 ao meio-dia, e com reprises em horários alternativos aí, às 13 horas e às 18 horas, para você que perdeu a parte da manhã, ou você que trabalha pela manhã, estuda e não tem tempo de assistir. Então você tem aí à tarde e à noite para ver o TVI News. Bom dia, jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Ok. A Toné não apareceu aí no vídeo, mas daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, falando aí, comentando as principais notícias aqui do sul da Bahia, e com o seu quadro aí tradicional, o PQP. Afinal de contas, né, não é tudo que temos que aceitar, né? O brasileiro também tem direito de protestar e reclamar. E o PQP da Toné é uma representação dessa revolta popular, com muitos temas que, né, Toné, são polêmicos aqui na Bahia, em Itabuna e no Brasil. Alguém tem que falar, né? Não pode só dizer sim, sim, sim a vida inteira, né? É isso aí. Tem alguma coisa que falar. Bom dia para vocês. Agora apareceu aqui. É isso aí. No programa de hoje vamos destacar aí a violência, né? Que anda campeando aí ainda no sul da Bahia. Vamos falar daquela vítima trans, né? Que foi agredida com álcool e fogo, né? Teve seu corpo queimado. Vamos falar também sobre o evento que o Sebrae está promovendo aí para o Polo Moveleiro, né, os marceneiros aqui do sul da Bahia. E vamos comentar também mais uma vez o assunto da água. Tem uma nota da Imasa que a gente vai registrar hoje, que ontem não deu tempo, né? Hoje vamos falar sobre essa questão, porque segundo a Imasa, a partir de hoje as coisas começam a se normalizar aqui em Itabuna, né? E aquela falta d'água que tomou conta da cidade, inclusive os carros-pipas da Imasa socorrendo aí a população. Parece que a partir de hoje vai acabar essa agonia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui com a Maria Antonieta também. Tem outros assuntos aí, né, Toné? Muitos assuntos. Eu lembrei agora, Barbosa, é um assunto nacional realmente muito polêmico. É o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Então, o crime organizado está jogando pesado lá. E a prefeita, a governadora Fátima Bezerra, que é do PT, inclusive, ela estava em Brasília e teve que voltar correndo para o seu estado. 9 cidades estão tendo violentos conflitos lá. O crime organizado está mandando e desmandando. Estão incendiando ônibus, incendiando prédios públicos. Já incendiaram uma unidade do Detran, outra uma coisa, não sei se foi da Receita. Estão incendiando. Escolas estão suspensas, o transporte público foi suspenso, inclusive em Natal, na capital. Então o negócio está sério lá. Então vamos ver. Cadê o Flávio, o dinossauro? Diz que vai mandar a Força Nacional para Natal. Tem que mandar. Agora é com vocês. Se fosse no governo passado, diz aí, tá vendo? O crime organizado mandava em tudo. Continua mandando. Não importa o nome do gestor. Não importa o governo. O crime organizado manda nesse país. O crime organizado está infiltrado, inclusive, no Congresso Nacional, minha gente. E pasmem, mas é uma realidade. E a situação do Rio Grande do Norte continua. Da madrugada de terça-feira, que começou, de segunda para terça. E ontem também houve também mais problemas lá, e mais conflitos, e mais ações dessa bandidagem. O crime organizado está sendo mais organizado do que o próprio governo do Estado. Cadê, Fátima? A senhora fala tão bem. Eu não sei se lá no Natal, Barbosa, tem prisão de segurança máxima. Não sei, eu acho que tem. Tem uma prisão lá, segurança máxima, um presídio. Tem. O que está faltando lá é valorização do profissional da segurança, né? Porque agora, por exemplo, para um episódio como esse, que é uma coisa que acontece sempre nas grandes cidades, né? Esse tipo de ação dos presídios,
que acaba incendiando ônibus, isso e aquilo, a própria polícia do estado resolve, né? Mas agora ficou comprovado que no Piauí não tem polícia, né? Teve que ir uma força nacional para tentar resolver uma situação dessa, que é uma situação que, aliás, de Natal, né? É uma situação que a própria polícia de Natal poderia ter resolvido. A polícia militar de lá, a polícia estadual não está conseguindo, vai a força nacional. Pois é, mas ontem já foram feitas aí, segundo a governadora, mais de 27 prisões, né, de elementos suspeitos de terem cometido esse crime. E me parece que umas 10 em flagrantes, né? Então, mais de 30 pessoas já foram detidas lá e a coisa acalmou um pouco lá. Mas as escolas continuam suspensas, as aulas, tem escolas fechadas e o transporte público, pelo menos em algumas cidades, não está funcionando. Foram 9 cidades afetadas pelo crime organizado. Nós vamos falar aqui no programa de hoje para você que é estudante, né, que é estagiário, você também que é micro e pequeno empresário, você que é médio empresário, precisa de estagiário para você na sua empresa, né? A gente vai falar com o Alessandro Salvatore daqui a pouquinho sobre esse assunto. Hoje é dia do consumidor e quem vai falar sobre esse tema é o nosso companheiro Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista. Hoje ele participa com a gente e vai falar sobre o consumidor e vai dar dicas para você consumidor também. E ainda vamos falar aqui no programa sobre geopolítica com Roberto José. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa TVI News. Aí a previsão do tempo, né, para você conferir aqui no TVI News com a gente as principais cidades aqui da região cacaueira. Devido ao serviço de manutenção e limpeza dos filtros do sistema de produção de água da estação de tratamento da empresa municipal de águas e saneamento, a Imasa, a empresa colocou em operação alguns carros-pipa, Toné, para socorrer aí, a população dos bairros periféricos e principalmente aqueles das partes mais altas da cidade ficaram sem água. Foi um corre-corre na Imasa, muitos carros-pipas trabalhando, dia e noite para atender a população. Alguns bairros chegaram a ser abastecidos na parte da noite, 10 horas da noite tinha carro-pipa distribuindo água para a população. A Imasa, pelo menos, Toné, viu que tinha um problema sério na estação de tratamento, não dava para resolver rápido, tratou de levar água à população aí nos carros-pipa, Uma boa iniciativa, Agora, Bárbara, são problemas recorrentes. Não sei não se tem um planejamento, porque todo dia tem um problema. Quando não é adutora, é problema na ETA, na estação de tratamento de água, que é aqui no São Lourenço. Sempre está tendo um problema. São problemas recorrentes. Ainda bem que resolve. Às vezes não resolve tão rápido assim. Mas tem que resolver. É buraco que abre, não vai, faz um serviço, abre o buraco, que é isso. Quando você abre um buraco, tem um problema, que é da água, que é com a Imasa. A Imasa que tem a responsabilidade de tapar o buraco, não é a prefeitura. Fez o buraco, tem problema, o esgoto estourou, o cano de água estourou, aí faz lá o buraco, faz o conserto, larga o buraco lá. Aí ficava jogando, a prefeitura não é a prefeitura. Quem fez o buraco foi a Imasa que tem que ir lá, que tem que recuperar, que tem que tapar. É assim a história. Inclusive, ontem eu passava ali na Avenida ACM, que é também JS Pinheiro. A Imasa está fazendo ali a ampliação da rede de água, como foi dito, está levando uma nova adutora lá para a região oeste.
E eu percebi que Esse está dentro do projeto Mais Água. Eu percebi que eles estão asfaltando imediatamente o buraco lá que está sendo cavado. Aí tudo bem, parabéns à Imasa. Agora tem ruas aí, Toné, que tem meses e meses, desde o ano passado que a Imasa quebrou para reparar algumas coisas e os buracos continuam. Eu já até levei ao conhecimento da diretoria da Imasa, né, na Rua Vitória mesmo, no São Caetano, que é onde eu moro, tem muitos buracos, muitas crateras e cada vez que chove vai aumentando, né? E eles começaram a tapar no final do ano passado, depois houve até um desentendimento lá entre trabalhadores, depois não voltaram mais. A buraqueira está lá e fica até intransitável em alguns momentos a Rua Vitória. Segundo o coordenador de distribuição de rede de água, Roberto Lima, entre o final de semana e ontem, foram operacionalizados através de carros-pipas, Toné, mais de 500 mil litros de água para a população. Eles priorizaram os condomínios residenciais, escolas para não ficar sem aula, unidades de saúde, tanques comunitários e também atenderam muitas residências em diversos bairros, afirmou Roberto Lima. Entre os bairros atendidos estão Loteamento Tupinambá, Novo Horizonte, São Caetano, Sarim Alcântara, Santo Antônio. No residencial Itapuã foram abastecidos por completo 48 blocos de apartamentos. Hoje eles vão fazer um reforço na parte alta do condomínio residencial Pedro Fontes 1 e Pedro Fonte 2, que fica aqui no semianel rodoviário, né? Que bem perto de Ilhéus. Além de outros bairros, até a situação ser normalizada, disse Roberto Lima. A previsão é de que hoje, dia 14, o serviço de manutenção e limpeza dos filtros da estação de tratamento da empresa esteja concluído. Porém, mesmo com o trabalho em andamento, o abastecimento de água já foi retomado aos poucos, gradativamente, para toda a cidade de Itabuna. Então, essa nota foi divulgada aí pelo Cláudio Rodrigues, né, competente jornalista aí que trabalha na assessoria de imprensa da Imasa, ontem, e nós estamos atualizando hoje, né? E aí vocês estão vendo imagens de alguns dos carros-pipas que estão circulando a cidade para não deixar a cidade desabastecida. Barbosa, lembrando da importância que é a estação de tratamento. Veja bem, essa água bombeada vem lá de Mutuns, vem da estação de captação. A água vem em estado bruto. Então, quando ela chega lá na ETA, é que ela passa pelo processo químico de tratamento para chegar na sua casa. Esse que é muito importante, que ela já chega lá tratada. Então, quando quebra, tem algum problema, tem que consertar e a responsabilidade é muito grande, porque a água que a gente recebe tem que ser, pelo menos, se não for 50%, 60%, 70%, 100% a sua potabilidade, potável, boa até para beber. Eu não sei, porque as pessoas não confiam muito e muita gente consome a água mineral, aqueles galões, porque o que a gente vê aí, as distribuidoras de água mineral aí, mineral, entre aspas, que a gente não sabe a procedência. A gente compra como se fosse mineral, aqueles galões de 20 litros. Hoje está 9, 10 reais. Mas a gente quer Dias Dávila, outra é Gabriela, sei lá. Mas todo dia aparece um novo no mercado, uma marca nova. A gente compra, bebe como se fosse boa, potável, 100% potável, ninguém sabe. Mas a água da Imasa tem confiabilidade, eu acredito. A da Imasa, Toné, é melhor do que muita água mineral que circula por aí. Exatamente. Porque além do tratamento químico que você citou, né, eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes a ETA, a estação de tratamento. A água chega bruta, passa por vários filtros naturais. São filtros naturais de pedras de vários diâmetros, né? São pedras grandes, médias, pequenas, pequenininhas, micro, até chegar na areia. Aí ela passa por essa filtragem, depois que ela passa por essa filtragem, ela começa a receber cloro. Aí a parte química. Aí entra em outro tipo de filtro, que é químico, né? E vai recebendo outros elementos químicos, que não é só o cloro. E a água de Itabuna já foi medido o pH dela, já foi constatado que é água de altíssima qualidade. Inclusive, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, já teve a oportunidade de fazer esse teste da água aqui em Itabuna e constatou que, além de ser muito boa, a água é barata em Itabuna, né? E tem um detalhe também, a questão da água da Imasa. O novo presidente Raimundo Mendes, que esteve aqui na TV, revelou aqui que proibiu o uso de água mineral na Imasa, porque antigamente os funcionários tomavam água mineral.
Aí ele falou, se nós produzimos... desacreditava a própria água que eles estavam produzindo. Se nós produzimos água de qualidade para a população, por que nós vamos tomar água mineral? Os próprios funcionários tomam Aí água cortou água mineral lá e toma água da própria Imasa lá na Imasa. Então é uma água de qualidade, isso aí é certeza. Claro que em algum trecho da cidade, Toné, pode haver alguma contaminação, porque pode quebrar um cano, né? E até os seus reservatórios, o próprio reservatório podem estar sujos, né? É incrível, Toné. Se você observar, você tem um tanque em casa, né? Um reservatório. Digamos que você tem ali anos e anos, você nunca olhou. Quando você vai olhar, o fundo do tanque está com uma crosta de poeira incrível. Aí você diz, como é que veio na água isso, né? Não, é coisa que vai sujeira vai surgindo ali mesmo. Mesmo até tampado, que tem que estar tampado, porque você vê os problemas que são causados que causa a dengue, né? Então você tem que ter muito cuidado também com os tanques que você tem em sua casa. Lá na nossa casa a gente recebe, e esse pessoal da dengue faz um trabalho muito bom, viu? A gente tem que respeitar, tem que falar e reconhecer. Os agentes de endemias... Eles fazem o trabalho, eles monitoram, vão lá, fazem aquele trabalho, botam aquele remedinho lá na água. Isso é muito importante. Você tem que abrir a porta e deixar ele entrar e fazer esse tipo de trabalho. Claro que tem que ter observância, cuidado, porque hoje em dia tem muito malandro, muito vagabundo. Chega lá com crachá, você não sabe, fala que é... Mas depois que você observa o crachá, vê que é autêntico, né? E a pessoa... Geralmente eles estão enviando muitas mulheres também, né? Também. Porque a mulher passa mais segurança. Aí você deixa entrar na sua casa tranquilo, porque é um serviço de qualidade que a endemia, né? E é importante. É importante para a sua saúde. Por falar em água, só para encerrar esse assunto aqui, que eu já estou com o entrevistado aqui com a gente, eu vou falar, Toné, dessa água mineral que você falou aí. Itabuna hoje tem vários poços de água. Tem um no Cerrado, tem outro não sei aonde, eu não vou ficar nem citando aqui endereço. Tem um no bairro de Fátima que as pessoas compram lá. Mas não, muitos desses não são água mineral, é uma água saindo do solo, mas pode estar contaminada com esgoto, né? Mas depende da região que ele está, porque a água não brota, a água não nasce. Na verdade, a água ela fica acumulada nos veios da terra depois da chuva, né? É uma água que filtra ali e é chamada mineral, por quê? Porque ela passa por pedras ali, né? Minérios, e é uma água que sai filtrada naturalmente pela terra, pelo solo. Quando ela vem das profundezas, é uma água límpida, é uma água melhor, que é essa água que o Ministério da Saúde, às vezes, credencia aquela fonte a vender água. Mas não é só tirar direto da bica e botar num garrafão, como aqui em Itabuna era feito. Não, ainda continua. Ainda continua. Tem muita gente que bebe dessa água, que compra, consome essa água. Como se fosse mineral. E não tem um pingo de qualidade, E aí você tem que observar se em volta dessa fonte, né, entre aspas, se você não tem esgoto a céu aberto, se você não tem animais, né, porque tudo isso vai infectar a água. Então não é porque é mineral que é chamada, porque está saindo da terra, que é uma água de qualidade. Cuidado, e tem que ver no garrafão que você compra se tem o selo de inspeção sanitária do Ministério da... Tem que observar isso, da Agricultura e da Saúde. Tem que observar a procedência. Pode comprar gato por lebre, que tem muita porcaria sendo vendida aí como água mineral, como o Barbosa está dizendo, e não é. É melhor beber a água da Imasa. É isso que eu estou dizendo a vocês, com toda a segurança é melhor beber a água da Imasa, que é 100% potável. É isso aí. Bom, eu estou na linha agora, Toné, com o Alessandro, né, que vai falar aí sobre estágios, para você que é estagiário, ou é estudante, ou quer ser estagiário, quer se tornar um estagiário, né, e a Rede Estágio hoje é a referência aqui para a Bahia em termos de estágio, e o Alessandro Salvatore, né, que é diretor aí da Rede Estágio, vai falar com a gente hoje, dar mais dicas para você que é estudante e também para o outro lado, que contrata, né? Para você que é micro, médio, pequeno empresário, como é que você deve contratar, por que você deve contratar. O Alessandro está aí com a gente. Bom dia, Alessandro, obrigado por ter vindo aqui ao programa, aí direto de Salvador. E eu queria que você falasse um pouco mais da Rede, para quem não conhece, como é que está hoje a Rede na Bahia. Bom dia. Barbosa, bom dia, tudo bem? Bom estar com você, sua audiência, né? Falar um pouquinho aí com vocês sobre o programa de estágio, né? Sobre a Rede Estágios. Falar que a gente hoje está presente em todo o estado da Bahia, né? Nós temos bases em Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista, onde nós atendemos aí todas as demandas do estado da Bahia, né?
O cadastro pode ser feito pelo jovem, né? Você chamou o jovem nesse momento, que ele acho que é a grande estrela dessa relação de estágio, né? A gente procura facilitar ao máximo o acesso dele a nossas vagas através da inscrição de forma remota, né? Então ele pode entrar no nosso site, www.redestagios.com.br, fazer o seu cadastro e automaticamente ele já visualiza as vagas e, tendo interesse numa oportunidade, ele já se candidata para essa vaga, né? E aí a equipe da Red Estágios entra em cena, né, fazendo essa ponte entre o jovem e a empresa para que ele possa participar da seleção e ser aprovado, se Deus quiser, né, e começar assim a sua vida profissional através do programa de estágio ou do programa de aprendizagem. Essa é a porta de entrada do mercado de trabalho, né? E para aqueles jovens que se formaram e não tiveram essa oportunidade, né, fica o arrependimento, né? Poxa, por que eu não procurei o estágio, né? Porque hoje, quando ele bate na porta da empresa com diploma no braço, ele recebe o não, porque ele não tem experiência, né? Na maioria das vezes. Não, você não tem experiência, eu preciso de experiência de pelo menos 6 meses. Aí muitos deles até batem na porta da empresa, mas a empresa já não pode contratar como estagiário, porque já passou a época do estágio. Então a época do estágio é aquela que ele está na faculdade. Eu queria até que você, Salvatore, explicasse isso aí, né, para o estudante, para ele ter atenção qual é o período realmente que ele pode fazer esse estágio nas empresas, né, e aprender na prática, para poder ter a experiência que o mercado exige, né? Então, Barbosa, podem ter direito ao estágio os estudantes do ensino médio, técnico e ensino superior, né? É interessante que o estudante se dirija à secretaria da sua escola, né, e verifique a partir de que ano, que semestre a instituição de ensino permite que esse jovem participe do programa de estágios, né? É bom frisar que isso varia de escola para escola, né? A escola ela é soberana, essa é uma das atribuições que a lei dá às instituições de ensino para que elas definam as condições de realização do estágio, né? E ao definir as condições de realização do estágio, ela diz, olha, o meu estudante ele pode ter a vivência do estágio a partir de tal ano, a partir de tal semestre. Então, tendo essa informação, o estudante tendo o sinal verde, ele deve buscar essa vivência, porque é o que você falou, é ela que diferencia, né, ela que solidifica o aprendizado, é ela que chancela, né, os conhecimentos teóricos vistos em sala de aula, né, e é ela que vamos assim dizer, é o ponto-chave, né, dessa ligação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho, né? A partir do estágio, a partir dessa vivência, o jovem adquire uma maior condição de inserção no mundo do trabalho. Alessandro. Bom dia. Eu gostaria de saber qual é o prazo, qual é a duração que tem de um estágio. Ou isso depende da área que é escolhida pelo estudante? Boa pergunta, boa pergunta. O programa de estágio, ele tem a duração de até 24 meses, tá? O que diferencia, né? O que faz com que esse tempo seja maior ou menor, né? O tempo máximo, de fato, é 24 meses. Porém, existem algumas exceções. Aquele estudante que não teve ainda o estágio obrigatório e a escola autoriza que ele termine o estágio obrigatório após a vivência do curso, ou aquela situação onde a gente sabe que algumas escolas elas só permitem o estágio a partir de uma determinada carga horária de curso teórica, então ela libera a partir do meio para o final do curso, né? Então você tem aquelas particularidades que, como eu falei anteriormente, elas são definidas pelas instituições de ensino, mas o jovem ele pode vivenciar a partir dessa autorização da instituição de ensino de imediato, né, essa vivência, e o tempo máximo a partir dessa autorização de 2 anos por CNPJ, ok? Ô Alessandro, você falou até num tema interessante que eu queria tocar aqui, né? Para diferenciar, as pessoas às vezes não entendem
essa questão do estágio obrigatório, né? Que é aquele estágio não remunerado. Como é que funciona isso e qual a diferença básica para esse outro estágio remunerado? A rede cuida de tudo ou só do remunerado? Barbosa, muito importante a colocação, isso de fato gera muita dúvida, né? O estágio, ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. Nós chamamos de estágio obrigatório aquele estágio que ele faz parte da grade curricular do curso aonde o jovem está matriculado, né? Então, é uma disciplina cursada com a carga horária específica, que pode ser feita durante ou após a conclusão do curso, a depender justamente de como essa grade e como esse curso ele se desenvolve, né? Esse é o estágio obrigatório, que pela legislação ele não tem a remuneração, né? Mas ele é importantíssimo para que o jovem adquira assim o seu diploma, né? Já o estágio não obrigatório, ele é feito, né, ao longo do curso e ele tem a remuneração como diferencial, mas ele não é uma carga horária curricular disciplinar, e sim uma carga horária extracurricular, né? E aí esse estágio poderá ser feito perante a legislação de acordo com a carga horária prevista, podendo ser de 4, 5 até 6 horas diárias, e com remuneração, como você fez a referência, Barbosa. Mais alguma pergunta? Aqui, eu quero que me esclareça o seguinte, eu tenho uma empresa, aí eu preciso realmente de um estagiário na área de RH, de Relações Humanas. Aí eu me dirijo a vocês. Aí vocês aí vão para a escola, não é isso? Para conseguir estagiário. Vocês identificam lá e traz o estagiário. Agora, se esse estagiário não estiver correspondendo à expectativa, eu posso interromper o estágio? Como é? Pode sim, a qualquer momento, tá? O estágio, ele é uma contratação, né, em regime especial, através de uma legislação específica, né, a Lei 11.788, né, onde você tem uma contraprestação, né, do jovem na empresa, mediante aquelas condições acordadas em um instrumento jurídico específico, que nós chamamos de termo de compromisso de estágio, onde ali você estabelece uma vigência do contrato. Pode ser de 6 meses, 12 meses, até 24 meses, como eu falei anteriormente. Mas esse contrato ele pode ser interrompido a qualquer momento por qualquer uma das partes envolvidas na contratação. Quais são as partes envolvidas nessa contratação? A instituição de ensino onde o jovem está vinculado, o estudante como estagiário e a unidade concedente do estágio, a empresa na qual ele faz o estágio. Qualquer uma dessas partes, por suas razões, pode comunicar à outra a interrupção desse contrato de estágio, tá? A qualquer momento. Tá bom. Pois é, Alessandro, muito boa as suas informações, seus esclarecimentos, né? E eu queria chamar a atenção aí dos jovens que estão estudando, não deixem passar esse período do estágio, que é muito importante, né, para você, faça um esforço. Tem alguns também, né, que às vezes tem que trabalhar, né, em outra área para manter a faculdade, para pagar a faculdade, e às vezes fica com o tempo, né, todo carregado e às vezes não sobra tempo para o estágio. Mas há que se conversar aí com o seu patrão, com o seu chefe, né, para que você tenha pelo menos um turno mais livre para você fazer esse estágio, porque é de suma importância, a não ser que o seu trabalho já fosse da sua área que você está cursando, né? Caso contrário, esse estágio na sua área que você escolheu para se formar é muito importante. Mas a rede também não cuida só do estagiário, tem o menor aprendiz, né? Outro dia eu conversava aqui com a Gessolita e a Vilma, por sinal queria parabenizar a rede por essas aquisições, né? Essas duas são importantíssimas nesse setor aqui, já são referências para as empresas, né, e para os estudantes, e foi, sem dúvida alguma, a grande aquisição da rede, viu? Queria parabenizar, Alessandra. E também... Muito obrigado. Isso aí. Gostaria que você falasse aí para as pessoas, né, que existe também aquelas oportunidades para o menor, né, o jovem aprendiz, que é uma lei também, né, que beneficia esse jovem. Outro dia eu recebi aqui pais que falam, rapaz, eu quero colocar meu filho para aprender, né, para começar a trabalhar, mas eu explico, olha, não é assim, tem uma lei que regulamenta isso, porque o adolescente hoje ele não pode trabalhar.
né, só por meio da lei, que é o menor aprendiz. Então, Alessandro, eu queria aproveitar a oportunidade e mais uma vez você explicasse isso aqui para o nosso telespectador. Claro, Barbosa, com o maior prazer. A lei de aprendizagem é uma lei distinta da lei de estágio, né? É a lei 10.097/2000. Ela trata, a exemplo do estágio, né? Ela é uma forma de inserção do jovem no mercado de trabalho. A diferença é que, rapidamente falando, ao grosso modo, uma trabalha com um contrato seletista de prazo determinado, que é o caso do jovem aprendiz, né? Que é a partir dos 14 até os 24 anos incompletos, né? Esse é o limite de idade, a depender do contrato de aprendizagem. E a outra ponta é a lei de estágio, onde é um acordo entre as partes envolvidas, né? É uma legislação específica que não é regida pela CLT. Então já começa aí uma grande diferenciação entre ambas na forma de contratação. Uma legislação mais flexível, educacional, a outra é uma legislação tradicional, né, vinculada à CLT, onde você tem um contrato com características diferenciadas de prazo determinado. Em ambas as legislações, o que se busca é o quê? A inserção do jovem no mercado de trabalho, trazendo a ele aí a possibilidade de aperfeiçoamento profissional, conhecimento na futura área de atuação. Outro ponto que diferencia, e esse é importante que se diga também, no contrato de estágio você tem o conteúdo teórico sendo aproveitado através da instituição de ensino tradicional, né? Então você tem lá a parte teórica, ela é dada pela faculdade, pela escola onde ele está trabalhando, ele está estudando, né? E no caso da lei de aprendizagem, não. Você tem na entidade formadora, né, conteúdos específicos que são trabalhados para a formação profissional desse jovem. Então esse é outro ponto de diferenciação, tá? E a gente tem alguns outros pontos que diferenciam, né? Mas é importante frisar, né, e deixar claro para todas as partes envolvidas, né, não ambas, perdão, né, tanto para o jovem quanto para o empresário, né, que queira contratar estagiários ou aprendizes, que o princípio delas, né, a essência delas, está em você formar uma futura mão de obra para a sua organização, para a sua empresa, né, você trazer, né, a juventude, né, capacitar essa juventude para que ela esteja apta a assumir os postos de trabalho que você pretende criar ou que você já tem. André, olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, aí direto de Salvador. Você está em Salvador, não é isso? Perfeito, em Salvador. Parabenizar aí a Rede por já estar presente nas maiores cidades da Bahia, né? Vocês já estão de Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, não é isso? Perfeito. Onde mais? Em Salvador. Em Salvador. E brevemente, com certeza, vai estar em Barreiras, não é isso? Que é uma região que cresce muito. A passos largos, né, Barbosa? É isso aí. Parabéns, viu, Alessandro? E tenho a certeza que a Rede hoje é um elo de ligação muito importante entre o jovem estudante, aprendiz e o mercado de trabalho, né? E que dá um ganho positivo para as empresas, por quê? Porque o empresário ele não vai ter o trabalho de ficar ele mesmo procurando estagiários, né? Tendo o trabalho de elaborar contrato e tudo. E outra coisa, ele não teria a segurança jurídica que a Rede proporciona, porque ela é especialista nisso, é credenciada para isso, né? E é uma coisa muito importante que você acaba beneficiando as empresas, né, nesse segmento. Então vocês estão de parabéns e nós estamos sempre aqui, Alessandro, com espaço aberto. Qualquer informação que você tenha, pode nos acionar e participar aí direto de Salvador. Muito obrigado, Barbosa. Nós que agradecemos essa atenção, esse carinho por parte de você, de toda a equipe aí de transmissão. E reforçar, né, isso que você falou, todos os profissionais da Rede Estágio, exemplo que você falou da Gersolita, da Vilma, do Cláudio, da Daniela, enfim, do Nilson, toda a equipe de diretores da Rede Estágio, tem mais de 25 anos de experiência nessa inserção do jovem, nessa missão, né, de inserir o jovem no mundo do trabalho, e a gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação,
para que a gente tenha aí uma juventude cada vez mais preparada, que é o futuro do nosso país, não é verdade? Cada vez que a gente consegue inserir um jovem hoje no mercado de trabalho, a gente tem certeza que a gente está dando uma esperança para esse jovem, para essa família, que ele está indo numa estrada, né, trilhando uma estrada do bem, e que ele será um profissional de destaque no futuro. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez e parabéns aí para a Rede, viu? Obrigado, um abraço. Um abraço. Conversamos com o Alessandro Salvatore, diretor da Rede, né, a grande intermediadora aí entre o estágio, né, e o mercado de trabalho. E a gente tem um prazer de falar disso, porque sem essa oportunidade, né, eu já fui jovem, eu sei, eu questionava muito isso, né, Toné? Poxa, eu fui numa empresa ali, eles pediram experiência, mas aonde eu vou ter experiência se eles não dão oportunidade, né? Então a oportunidade é essa, né, Toné? É o estágio. Com certeza, muito bom. Agora é uma coisa que ficou ainda, que eu ainda tinha uma pergunta, um questionamento. É a questão, se é menor, alguém que assina por ele, o pai é o responsável, é isso? Aí é o responsável. Exatamente, é isso que eu queria saber dele. Isso aí eu até a Gessolita falou aqui porque tem contrato no meio, então se tem contrato é uma coisa jurídica. Quem assina então quem assina é o pai ou o responsável? Os dois responsáveis. Pelo menor, aprendi. Os responsáveis, exatamente. E é regido pela lei, não é nada fora da lei, CLT, tudo dentro da lei. Se tem jurídico no meio, então alguém tem que responder juridicamente. Quem responde pelo menor é o pai o responsável. Exatamente. Então tem vários programas, né? Tem o menor aprendiz, tem a questão do deficiente também, que hoje tem espaço no mercado de trabalho. A Rede faz toda essa intermediação. É interessante, né, Toné? Então tem essa marca na cabeça, hein? Rede. A Rede Estágios é que faz todo esse meio campo para que você, empresário, não tenha dor de cabeça, não tenha problemas, né, jurídico, trabalhista. Então a Rede deixa tudo arrumadinho para você dentro das 4 linhas, como dizia o ex-presidente, né, dentro da lei. Bom, vamos falar agora, Toné, do programa Qualifica Bahia, que certificou aí 500 participantes de cursos profissionalizantes. Outra iniciativa boa do estado da Bahia. Vamos ver aí. Desempregado há 3 meses, Felipe está em busca de novas oportunidades. Através do programa Qualifica Bahia, ele fez o curso de elétrica predial e aumentou as chances de retornar ao mercado de trabalho. Hoje o Qualifica, ele me deixou pronto para o mercado de trabalho. Eu mesmo vou concluir meu curso, no caso de eletrotécnico, que já vai ser um gancho para esse curso de elétrica predial que eu tomei, e também futuramente tomar o curso de NR10. Felipe está entre os 500 alunos do projeto estadual de qualificação profissional que receberam um certificado de conclusão das mãos do vice-governador Geraldo Júnior, em solenidade realizada em Salvador. Com investimento de R$25 milhões, o programa já beneficiou 5.300 pessoas e outras 15 mil devem passar pelos cursos até o fim de 2023. Parabenizar, acima de tudo, a iniciativa do governo do estado, do governador Jerônimo Rodrigues, uma ideia desenvolvida pela SETRE, pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte aqui da Bahia, pelo secretário Davidson Magalhães. Não há que se falar em desenvolvimento econômico se você não qualificar as pessoas, a oportunidade da qualificação das pessoas. Além dos cursos, o Qualifica Bahia auxilia os estudantes com documentação trabalhista, orientação profissional e intermediação de mão de obra. Essa qualificação profissional abre expectativa para o mercado de trabalho, que depois se completa com a ação do Cine, né, que faz a intermediação de mão de obra. E também nós fazemos o Qualifica Bahia, ele vai especificamente para algumas iniciativas que já estão para o emprego, diretamente para o emprego. Tá aí, Toné. A secretaria do Davidson Magalhães está funcionando, né? Ontem não, segunda-feira a gente mostrou aqui uma boa iniciativa deles, né? E na questão do aplicativo para motoboys, né? De motoentregadores. E agora esse Qualifica Bahia aí, que é um processo interessante. Porque não adianta, viu, Barbosa? Você abrir fonte de emprego, postos de emprego, o governo abrir e você não tem qualificação. Aí não funciona. O pessoal tem que estar qualificado para determinados empregos. Então abre os empregos. Está desempregado. Então vamos abrir postos de empregado. Há milhões de postos de emprego. Mas não tem qualificação. Tem que ter uma qualificação. É isso aí. Tá de parabéns aí a Secretaria do Trabalho. Agora, Davidson, vamos olhar também pelo esporte, já que agrega a sua secretaria. Inclusive, Toné, eu soube, né? O Alá até comentou aqui ontem, que a Secretaria de Esportes deve ser assumida aí por alguém do PCdoB, para que haja essa ligação,
com a Secretaria do Estado e o dinheiro da reforma do Estado venha mais rápido. Derrubaram Alcântara para colocar. Aí eu pensei até que seria a Chaliane, né? Porque Chaliane mudou para o PCdoB recentemente, mas agora... Ela está no PT, que ela está ligada já. Pois é, aí eu fui informado... Está ligada a Josias Gomes já. Eu fui informado que ela já saiu do PCdoB. Ela já está com Josias Gomes. E já está no PT, né? No PT. Ali muda de partido como se muda de roupa, né? Para não dizer outra coisa que Fernando Gomes disse, que vamos deixar para lá, esquece. Gente, essa também é uma figura, viu? Bom, mas vamos falar agora de geopolítica, né? Nós temos aqui em Itabuna, na região sul da Bahia, um mestre em geografia, um especialista aí nessa área. É uma pessoa que realmente se inteira de todos os assuntos aí, que ocorrem aí pelo mundo afora. E é o nosso comentarista geopolítico aqui, que é o professor Roberto José, também mestre aí em segurança pública. Bom dia, Roberto. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Bom dia, meu amigo Barbosa Filho. Bom dia, Toné. Muito bom estar com vocês mais um dia. Satisfação realmente grande, né? A gente fazer aqui esse bate-papo sobre geopolítica no mundo e sobre os fatos que estão inquietando o mundo, né? Que é, no caso aí, essa batalha travada ali de invasão da Rússia à Ucrânia e suas reverberações, ou seja, desdobramentos. Só para lembrar, ontem, né, nós tivemos um incidente ali no Mar Negro, envolvendo ali caças da força russa, né? E um drone, eu até mandei uma fotografia de um drone que foi abatido no ar, na verdade, é um chamado MK-9 Reaper, é um drone de observação americano. Ele não foi necessariamente abatido, mas houve uma manobra, esse drone, ele foi interceptado por caças russos, na verdade foram 2 caças, um Su-27, e esses caças russos, eles fizeram manobra na tentativa de derrubar. Eles não atiraram, né? Não usaram nenhum tipo de mecanismo explosivo, mas eles passaram à frente desse drone, jogando inclusive combustível para ver se pegava fogo. Em um último momento, esse drone, né, esse implante, melhor dizendo, de observação, ele acabou colidindo o caça, colidiu com o drone e esse drone acabou caindo no Mar Negro. Para quem não sabe, o Mar Negro, ele fica exatamente, o Mar de Azov, ele é conectado ao Mar Negro, e esse Mar Negro vai chegar ali via Turquia ao Mar Mediterrâneo, né, uma área importante. Mas, segundo informações do governo americano, esse é apenas um drone de observação e esse drone estaria em tese em águas internacionais. Portanto, o drone poderia estar sobrevoando nessa área. E que o governo russo, que isso foi um ato impensado do governo russo, uma espécie de provocação. Mas como o governo russo, né, como os pilotos da Força Aérea Russa não desferiram, né, nenhum tipo de armamento explosivo, não lançou um foguete, não desferiu tiros, foi apenas tentativa de derrubar e acabou colidindo, só que o avião russo ele não teve nenhum tipo de dano. Foi uma colisão e esse drone acabou caindo no Mar Negro, né? Certamente, aí, segundo informações ainda, o governo russo teria apreendido esse drone até para pesquisar o que tem dentro dele, né? Mas você percebe que ele não tem nenhum tipo de armamento acoplado, mas apenas câmeras de monitoramento. E nessa briga, né, a guerra da Rússia, né, a invasão russa à Ucrânia, é sempre importante a gente colocar que foi uma invasão para apropriar-se de terras ucranianas, né? Isso tem desenvolvido aí no mundo inteiro uma corrida armamentista, né? Barbosa, o mundo que nós vivemos está um mundo muito mais beligerante, né? Então, a Europa está se armando em peso. Segundo o relatório de mudança do mercado bélico, transferências de armas para os estados europeus cresceram significativamente. Só para você ter uma ideia, a importação pelos países europeus de armas aumentou em cerca de 47%. Quando a gente fala em termos de OTAN, esse aumento chegou a 75%. E a pergunta é, quem é o maior fornecedor de armas do mundo? Sem dúvida, os Estados Unidos, eles fornecem aí cerca de 40% de todo o armamento mundial, né? De toda a exportação de armamento bélico mundial, seguido aí da Rússia
ela exporta 16% desse mercado. França, a China, né, que a gente quer, de fato, um país muito grande, está em perspectiva de se tornar a primeira potência daqui a 15 ou 20 anos, exporta apenas 5,2%, seguindo aí de Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, Coreia do Sul, Israel, né, que é um estado muito pequeno, ele exporta 2,3% de todas as armas que é exportável para o mundo. Aí está a figura. O que é que significa isso? Nós estamos vivendo, Barbosa, né, um mundo extremamente beligerante a partir da invasão da Rússia à Ucrânia, né? Então, países tidos como neutros, os países estão repensando todos os seus exércitos, né? Toda a parte de exército, a sua parte de marinha, a sua parte de aeronáutica, exatamente para conter os arroubos imperialistas, principalmente do Putin, porque aí a gente está falando geopoliticamente dos países da OTAN, né? Essa área que cerca necessariamente a Rússia. A Rússia é o maior país de extensão territorial do mundo. Só para você ter ideia, a Rússia faz fronteira, por exemplo, com a Noruega, mas também faz fronteira com os Estados Unidos lá no Estreito de Bering, né? Para quem não sabe, o Alasca já pertenceu à Rússia, né? Foi vendida entre o século XVIII, finalzinho do século XVIII e início do XIX, para os Estados Unidos. Então, essa corrida armamentista, a gente está tendo um mundo cada vez mais armado e pronto para a guerra. Tanto que pesquisadores nessa seara apontam que a gente tem, sim, riscos de conflitos em diversas partes do mundo, mas especificamente ainda falando de Europa, mas também naquela região ali, um pouco ao sul da Rússia, né? Melhor dizendo, ali na Ásia, né? Entre China, Taiwan, Japão, Coreia do Norte. Então, tanto que ontem, né, dia 13, os Estados Unidos fizeram um grande exercício militar, com um grande aparato aeronáutico, sobrevoando ali aquela área da Coreia do Sul, exatamente para provocar, não necessariamente provocar, mas dentro de um planejamento, mas também para dar resposta ao ditador norte-coreano, né, o Jong-un, que vem sempre provocando, disparando seus mísseis, inclusive agora mísseis intercontinentais, né? Então, o mundo vive em um cenário armamentista, sem dúvida, Barbosa, um retrocesso em termos de desenvolvimento, né? A cooperação entre as nações começa a ficar prejudicada, porque uma vez que o mundo começa a se transformar um mundo cada dia mais armado, a gente também começa a verificar um mundo cada dia mais fragmentado. Antes ele estava unificado pelo processo globalitário, né, da globalização, muito bem escrito por Milton Santos, que chegou até a chamar de globalitarismo, né? Era um movimento, né? Uma moda, um mainstream, né? Que dominava o mundo. Hoje a gente está vivendo uma certa fragmentação. Daí a importância, por exemplo, do Brasil, do ponto de vista geopolítico, fortalecer aqui no Sul, né? Na América do Sul, a união aí dos países do Sul, né? Aquilo que nós chamamos de Mercosul, é muito importante para fazer frente ao mercado internacional. Esse mundo cada dia mais fragmentado. Sem dúvida, um risco da gente ter conflitos cada vez aí de dimensões épicas, né? O homem, a gente já está estragando, por demais, o mundo. Nós vivemos um problema de desequilíbrio ambiental, mas, para além disso, nós ainda temos as armas, né? As armas atômicas, elas são terríveis. E quando a gente fala, inclusive, Barbosa, de testes, por exemplo, a França tem uma área de teste de armamento nuclear no Pacífico, um local que nós chamamos de Atol de Mururoa, né? Então, essas explosões ocorrem a cerca de 300, 400 metros do leito do assoalho marinho. Isso, de uma forma ou de outra, pode reverberar no núcleo da Terra, né? Ainda não existem pesquisas claras sobre isso, mas isso pode, de uma forma ou de outra, imagine uma explosão aqui, outra nos Estados Unidos, o mundo se armando cada dia mais e utilizando armas cada vez mais poderosas no contexto nuclear. Isso pode, de uma forma ou de outra, afetar o núcleo da Terra. É bom dizer que, segundo pesquisas, Marte já foi habitado um dia, né? Digamos assim, foi um planeta que tinha vida, melhor dizendo, né? Não a forma de vida como nós temos aqui, mas a vida em Marte. Em Marte, um dia o núcleo de Marte parou de girar. O núcleo, como o núcleo da Terra, ele gira em um sentido, o antinúcleo gira em outro sentido, e isso provoca
duas coisas. Aquela coisa que nós chamamos de lei, aquela lei de gravidade, né, que mantém tudo aqui como está, e não permite que a atmosfera que nós temos vá para o espaço. E também uma coisa que nós chamamos de magnetosfera, né? Ela passa de polo a polo e protege a Terra das explosões magnéticas solares. A gente que pode afetar isso. E o que eu estou falando aqui não são elucubrações, são fatos, são situações baseadas em pesquisas. A gente está falando de armamento, mas, por outro lado, essa sanha no consumo de combustíveis hidrocarbonetos, né, tem elevado aí, sem dúvida, a temperatura na Terra. Basta dizer que existe uma pesquisa que verificou a concentração desses gases ao longo de 100 mil anos. É uma pesquisa que foi feita fazendo um furo, né, retirando gelo na Antártica, no continente antártico, o que nós chamamos de gelo eterno. Numa análise minuciosa, verificou que em momentos a Terra tinha, sim, concentrações maiores de poluentes, mas que a própria Terra, ela dava conta de dentro de um ciclo, né? Todos os elementos químicos têm ciclo, e o carbono tem também seu ciclo, assim como a rocha também tem seu ciclo. Então, assim, dentro de um momento histórico, dentro do ciclo, a própria Terra dava conta. Mas com a queima dos combustíveis hidrocarbonetos, a concentração passou a ser exponencial, né? E a Terra não dá conta dentro de um ciclo natural, desfazer tudo isso. Logo, a Terra está aquecendo. E a gente, Barbosa, vive um novo normal. Então, cada vez mais a sociedade precisa se acostumar com essas chuvas concentradas. Olha que a gente está falando de guerra, né? Do drone. Mas todas as coisas têm uma relação, né? É aquilo que nós chamamos de conhecimento sistêmico, a sistemicidade dos fenômenos. A gente vive um novo normal e nós estamos no limiar de mudança do clima, né? Ou dos climas no mundo. Para quem não sabe, conceito climatológico. O que é o tempo? Tempo é aquilo que você vê agora na janela. Você vai para a sua janela e diz, olha, o tempo que está bom hoje está nublado, mas daqui a 10 minutos essas nuvens podem se dissipar. Então, o tempo é o momento. O clima é uma junção de dados atmosféricos, meteorológicos, de precipitação, de calor ao longo de 10 a 20 anos. A gente está no limiar de mudança disso, exatamente pelo desequilíbrio ambiental que nós provocamos. E essa corrida armamentista, essa sanha, essa divisão internacional tem provocado cada dia mais que esses desastres eles continuem a ocorrer. Só lembrando que recentemente nos Estados Unidos teve uma onda fria, né? Aquele vento frio que fica no Ártico, ele acabou descendo, né? Chegando ali até a Califórnia, congelando tudo, né? Uma onda fria que chegou a temperatura em menos 40, 50 graus, congela tudo até pensamento. Porque esse padrão de circulação atmosférica no Ártico, ele circula dentro do próprio Ártico. Em algum momento ele rompeu esse padrão e desceu ao sul, né, atingindo a Califórnia. Então, isso já é uma manifestação, Barbosa, do desequilíbrio ambiental. Então, é lamentável a gente ter um mundo cada vez mais fragmentado, em razão da sanha imperialista de alguns sujeitos. Isso tem provocado, né, tem reverberado as outras ações mundo afora, inclusive a fragmentação do pensamento, a fragmentação política internacional no mundo. Roberto, eu vi outro dia, né, uma ilustração que você postou na rede social, muito bacana, feita com o celular. Tem essa aí, né, que você postou ontem, que tem a ver com aquela do celular, mostrando a posição da Lua dia a dia, né, em relação à Terra. E a gente vê que tudo está se movimentando o tempo todo, né? Você falou aí da questão da Terra, e eu queria chamar a atenção para isso, e queria até que você viesse um dia aqui no programa, né? Para a gente falar um pouco disso para as pessoas que são mais leigas, né? Que tem gente que ainda acha que a Terra é plana, né? Então a gente podia explicar um pouco aí. E ver a Lua como romantismo, né? Uma coisa romântica. Exatamente, né? E a Lua tem todo como é que eu diria? Uma função em torno da Terra, né? Cientistas já falaram até e afirmaram que a Lua estaria ali para defender a Terra dos asteroides, né? Que senão a Terra já tinha sido atingida várias vezes. Aí, Roberto, eu queria ver um dia se você podia abordar esse tema aqui com a gente. Com certeza, vamos marcar aí, sei lá, até sexta-feira, semana que vem, e aí para preparar um material bacana para fazer uma explanação sobre isso, né? A Lua tem uma importância muito grande, né? Existem teorias sobre a origem da Lua, né?
Nós somos uma nave viajando, né, espaço afora dentro da sua Via Láctea, né? Somos muito pequenos diante disso, né? E o homem, ele acaba sendo uma espécie de vírus, né? Ele entra no organismo, utiliza, exaure todo aquele organismo e morre junto com o organismo, né? Então, eu acho que o homem certamente vai passar, né? Mas a Terra continuará, talvez uma Terra sem núcleo girando, né? Talvez muito próxima a Marte. Segundo perspectivas geológicas, a Terra ainda tem pouco mais de 1 bilhão de anos nas condições naturais que temos hoje. Mas é fato que mudanças climatológicas estão acontecendo ao longo do tempo. E, Barbosa, isso que você mostrou, entender como é que funciona essa coisa cosmológica, né? O cosmos, o universo, muito importante para a gente entender qual é o nosso papel nesse contexto, né? O homem que se acha Deus, o homem que constrói deuses à imagem e semelhança dele mesmo, né? Se achando perpetuador, né? Como diria o Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Ou seja, o ser é o eterno, o não ser, o sujeito que passa a nós, né? Tem finitude. Para a gente entender quem somos nós diante da grandiosidade do universo, né? Não somos nada, né? Somos um mero passageiro dessa nave que é a Terra, que está aí deslocando, não daquela forma romântica como você vê organizada nas aulas sobre os astros, né? Mas dessa forma que está aí mesmo, transportando como um passageiro aí ao longo do universo, né? Então é muito interessante entender isso, entender o papel da Lua. Sim, você falou, a Lua também serve como escudo para proteger a Terra de asteroides, mas também ela tem uma função natural muito importante sobre as águas, né? Na parte, inclusive, de deslocamentos de massas de ar, mas também nas marés, mas acima disso, no próprio ser humano. Há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia do bisturi elétrico, né? O bisturi elétrico é aquele que corta e já faz ali uma espécie de tamponamento pela eletricidade das veias e microvasos, né? Médicos cirurgiões, eles não faziam cirurgias há 30 anos atrás em período de lua cheia. Alguns evitavam fazer cirurgias eletivas, não de emergência, mas aquelas que você planeja para fazer em lua cheia, né? E na lua cheia, esses vasos jorravam com muito mais força, era mais difícil você tamponar ele, pinçar ele, para você ver que a lua exerce poderes, e aí eu estou falando não de mágica, né? Não de espiritualidade, mas eu estou falando de ciência, né? Poderes sobre a pressão da Terra, sobre tudo que é fluido, né? E tudo que é fluido, você tem atmosfera, você tem água, você tem o mar, né? Então, essa coisa das marés, isso é super importante. A Lua exerce, sem dúvida, um papel muito importante. A Lua ela se desprende do eixo da Terra cada ano, né? Segundo estatística, alguns centímetros por ano. Em uma perspectiva de milhões de anos, a gente vai perder a Lua. Perdendo a Lua, todo esse ciclo de maré, todo esse ciclo das águas vai acabar modificando. Mas aí, certamente, a gente não vai estar aqui. Mas, enquanto passageiro dessa nave, a gente precisa preservá-la para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para as gerações futuras. Então, é preciso pensar de forma sustentável. E o Brasil, Barbosa, vai ter um papel fundamental na parte de preservação. Primeiro, a gente precisa preservar as florestas, né? Claro que eu sou defensor do desenvolvimento sustentável. Eu não vou matar de fome o silvícola que mora na franja de uma floresta, em detrimento da vida do mico-leão dourado, né? Na bola dividida, o silvícola tem que comer o mico-leão. Mas eu posso fazer que ele viva de forma sustentável, consorciando com a floresta, né? Utilizando a floresta para sobreviver de forma sustentável. Então, assim, o Brasil ele tem um papel decisivo nesse mundo de desenvolvimento sustentável. A energia verde, ela é cada dia mais solicitada, né? Hidrogênio verde, que ele deve ser produzido a partir da fisão da água, né? Você separa o O, H2O, né? Você consegue separar o hidrogênio e dispensar o oxigênio através de uma fisão, e essa fisão, a energia utilizada será uma energia limpa, né? Ou seja, energia a partir da fotovoltaicas, né? Da luz do sol, mas também a eólica. E o Brasil tem aí uma capacidade fantástica. Só para vocês terem uma ideia, Barbosa, Toné e as pessoas que nos assistem, hoje o líder mundial em produção, em quilowatt,
de energia elétrica por fotovoltaica é o estado da Alemanha, né? A Alemanha é campeã mundial. Mas só para você ter uma ideia, o melhor lugar em produção de energia voltaica da Alemanha, ele é pior do que o nosso pior lugar em termos de produção. Ou seja, nosso pior local em termos de produção produz mais quantitativamente que na Alemanha. Portanto, a gente tem uma vantagem competitiva e comparativa muito maior que qualquer outro país. E o Nordeste será, sem dúvida, berço disso. Por exemplo, a energia eólica, né? A Bahia hoje no Brasil é líder nacional em produção de energia de origem eólica e em produção de energia fotovoltaica. A Bahia tem, para você produzir, aqui por exemplo em Itabuna eu não consigo produzir energia com qualidade eólica, porque eu não tenho ventos constantes soprando, tem modificação de direção. Então, por exemplo, quando você vai para o interior aí, direção aí ao oeste da Bahia, a parte ali de Caetité, você tem ventos atmosféricos constantes, de altas altitudes, constantes, que sopram o tempo inteiro. E aí você tem verdadeiras Itaipus instaladas, tem um impacto, e com a coisa que nós chamamos de economia solidária, né? Cada produtor de terra, ele ganha royalties pela presença de torres em suas terras, né? Então isso é sustentável, isso você acaba redistribuindo riquezas para toda essa área. E o Nordeste será, sem dúvida, um celeiro na produção desse tipo de energia. Então a gente tem que começar a pensar a sustentabilidade, né? Utilizar água de chuva, né? A minha casa mesmo, eu utilizo água da chuva, né? A Imasa esse dia chegou lá desconfiada, como que uma casa dessa, a conta vem tão baixa, né? Eu esperando que o cara quebrasse meu passeio para entrar com ação contra, né? Depois de danos. Mas aí o pessoal depois percebeu que havia captação de água da chuva, é super simples, o custo é muito baixo, e a água da chuva da nossa região, como a gente não tem a denominada chuva ácida, que nós estamos a 20 quilômetros do litoral, então você tem ventos constantes da brisa marinha, mas a gente também tem um remanescente florestal graças à formação cabruca do cacau. Então a gente tem uma água de chuva maravilhosa, de alta qualidade. A gente precisa começar a pensar verde, né? A pensar na nossa casa, a produzir nossa própria água, a nossa própria energia, né? Eu acho que a gente tem que promover uns debates aqui para mostrar à população, né, a quem nos assiste, de que essa tecnologia está muito mais perto das pessoas do que ela imagina, né? Então você fazer de repente uma turbinazinha eólica em sua casa. Outro dia eu vi uma na residência até daquele senhor que foi da Imasa aqui em Itabuna, esqueci o nome dele agora. Ele tem uma turbinazinha na casa dele, pequenininha, de longe você parece um aviãozinho, né? Um catavento, mas é uma fonte de energia. Como é o nome dele, Roberto? Você lembra? Estou tentando lembrar. Ele foi diretor da Imasa aí. Também parece que foi candidato a prefeito. Você lembra, Toné, dele, o magrinho? Pelo Partido Verde, né? Alfredo Melo? Alfredo Melo, do Partido Verde. Na casa Minha dele memória está melhor que a de vocês. É? Tá. Minha memória está melhor do que a de vocês. A memória, sim, a memória. Tá mesmo? Com certeza. Mas assim, é aquilo que eu estava dizendo, ele tem, e eu já tinha até conversado com ele, e feito algumas pesquisas nesse sentido. Aquela turbina eólica, ela seria muito bacana para quem mora na beira-mar, que aí você tem um vento constante em determinado momento do dia, né? Que você tem um chamado gradiente térmico. O mar, ele aquece em profundidade e ele resfria também em profundidade. A terra aquece rapidamente. O sol bate ali, ele reflete, bate nas paredes, em todo o ambiente urbano ou rural do continente. Então, assim, você tem o chamado, a gente chama na climatologia de pressão atmosférica diferente, um lado para o outro, e você gira o chamado deslocamento de ar, né? Vento convectivo, né? Deslocamento de baixa para alta pressão, né? Ou da alta pressão, melhor dizendo, para baixa pressão. À tarde, à noite, isso se inverte. Você vai ter o vento circulando do mar para o continente durante o dia inverso. Mas em algum momento, quem mora no litoral, você percebe que não há vento nenhum. Exatamente naquele momento que há uma exaustão digamos aí, desse gradiente térmico. Por isso que aqui na região, essa parte a produção de energia eólica, ela não daria certo, porque a gente não tem esse vento constante soprando sem mudar de direção.
Agora, quando você vai para o alto mar, para áreas como, por exemplo, Rio Grande do Norte, que aí você tem uma condição de posicionamento geográfico, nos permite a instalação, ou na parte do continente, né, a parte mais oeste da Bahia, a Chapada Diamantina, na parte da Caatinga, né? Tem muita gente que confunde sertão com caatinga. Toda caatinga é sertão, mas nem todo sertão é caatinga, né? Então, tudo que não é litoral é sertão, né? E nem tudo que é caatinga, nem todo sertão é caatinga. Mas na área da caatinga a gente tem igualmente uma produção de vento maravilhosa que a gente pode utilizar e vem sendo utilizada na produção de energia eólica, mas também expressivamente, mas aqui na região a gente pode e deve utilizar a energia fotovoltaica, né? Qual o problema? Até onde a gente tem subsídios para a produção dessa energia nas nossas residências, né? Você sabe que a partir desse ano, eu acredito que a partir de abril, né, finalzinho aí do primeiro semestre desse ano, o governo federal vai começar a cobrar, através da sua agência de regulação, o uso das estruturas, né? Porque você produz energia e se você é a chamada energia on, né? Você produz na sua casa e manda para o sistema, né, de distribuição. E aquela energia corre ali e será distribuída. Você está utilizando a estrutura. O governo vai começar a cobrar, a partir do segundo semestre, do uso dessas estruturas. Mas se a sua é off, se você consegue guardar essa energia numa bateria, mas aí você para ter uma capacidade de armazenamento de energia, aí o custo é muito maior. Então, normalmente se utiliza a produção local e o deslocamento dessa produção para a estrutura que existe de distribuição de energia. Então, muita gente pensa assim, que a energia se produz no próprio fio. Não. Ela é produzida nas usinas e ela é transportada naqueles dutos elétricos, né? E o governo vai cobrar, a partir do segundo semestre desse ano, pelo uso dessas estruturas. Aí vai ficar um pouco mais caro, mas sem dúvida que a importância do governo investir em subsídios para a produção local de energia é muito importante. Eu queria até abordar com você, Roberto, porque o governo pediu tanto, né, à população que buscasse fontes alternativas para ajudar o sistema energético do Brasil, né, que foi privatizado e mesmo assim não deu conta. E nós tivemos crises aí, até de apagões aqui no Brasil, e agora que a população começou a ter acesso à energia limpa e a contribuir com o sistema energético, porque ela não está tirando do sistema energético, embora você disse aí, né, que utiliza-se a rede para guardar energia, mas ela também está ajudando ao sistema energético, porque nesse momento que ela está colocando energia na rede, ela está fazendo com que essa empresa deixe de captar mais energia da fonte produtora, que é a hidrelétrica, né? Aqui no Brasil, ou a termoelétrica, que às vezes é usada, e muito cara por sinal. Então, eu acho que o brasileiro que faz esse trabalho de produzir energia, ele deveria ter um ganho a mais do governo, ou seja, a empresa de energia elétrica, junto com a ANEEL, deveria dar um prêmio, um bônus para esse consumidor que não consome e sim produz, né? E a gente está vendo o contrário, né? Taxação, né, Toné? Vai taxar o sol, né? É o povo, no linguajar popular que eles falam. Vai taxar agora o sol. É uma linguagem popular taxar o sol, mas vamos também ver a coisa por outro ângulo. Vou fazer o papel do advogado do diabo. É sempre importante fazer esse exercício, né? Ora, o uso das estruturas que a gente tem, né, para transportar energia, né, que são essas linhas, inclusive o Brasil está agora no limiar de ter todo o seu sistema conectado, né? Você vê que Roraima ficou muito tempo às escuras por causa de problema na produção de energia e distribuição na Venezuela. A gente está aí no viés de concluir a interligação de todas as estruturas de transporte de energia elétrica em todo o Brasil, ou seja, o sistema estará tudo interligado e quem viaja muito de carro ou até de avião e que costuma verificar, está vendo que aí direção a Salvador, direção ao oeste, subindo um pouco ao nordeste, o norte da Bahia, né, e todo o nordeste brasileiro, você está vendo novas estruturas das linhas de transmissão de energia. Ora, essa energia, o uso dessa energia, todo mundo paga. Eu pago, você paga na nossa conta. Vem ali um papel, vem ali uma equação, na equação de quanto custa um quilowatt, vem ali o uso dessas estruturas. Então, todos nós pagamos
pelo uso dessas estruturas. Esse excedente que o sujeito produz em casa pela energia fotovoltaica, em locais que também a pessoa pode produzir energia pela energia eólica, pelo vento, você está utilizando a estrutura sem pagar por ela. Então, se toda a sociedade paga, eu pago, você paga, a Dona Maria paga, todos nós pagamos. Sem dúvida é preciso repensar isso. Porque acaba, quem é que produz energia hoje no Brasil? A população. Mas que população é essa que produz? Para você ter algumas placas de produção de energia, é um custo muito alto. Então, você tem aí de classe média, classe alta que produz. Mas quem paga pela estrutura que ele usa? Dona Maria, que tem a sua conta de R$50, que mora lá na periferia, né, que malmente tem um ventilador em casa. Então, também a gente tem que pensar na função social dessas estruturas de distribuição de energia, que ela precisa ser remunerada, né? Existe um custo. Então, eu não posso colocar esse custo só no fundo público, né? É preciso ter um custo, existe um custo, ela é remunerada e o custo é repartido dessa forma. Existe uma equação. O uso dessas estruturas, igualmente, precisam ser custeados, né? Eu sou a favor que a gente tenha mais subsídios, programas garantidores para que pessoas comuns de renda baixa possam produzir sua própria energia, mas que também seja cobrado pelo uso dessas estruturas que eu pago. A Dona Maria lá na periferia paga, porque essas pessoas que produzem esse excedente não pagar pelo uso da estrutura. Então, funciona dessa forma, né? É o chamado aqui papel de advogado do diabo, para que a gente tenha também um outro contraponto. Também você falou, né? Em parte eu concordo, mas em parte não. Veja bem, é um contrassenso, porque essas empresas, né, de energia que agora vieram para o Brasil, o grupo Iberdrola lá da Espanha, né? Eles não investiram quase nada no Brasil. O acordo era para que eles privatizassem e investissem para melhorar a nossa energia elétrica. Não foi investido nada, basicamente nada. Poucos investimentos foram feitos para evitar perdas, que era a energia no bairro. Eles já pegaram pronto, né? Na periferia. Não pegaram pronto. A estrutura estava pronta. Mas era uma estrutura precária, era preciso melhorar, eles não melhoraram. A única coisa que eles fizeram na periferia das grandes cidades foi melhorar a rede para evitar perdas para eles mesmos, para melhorar o lucro. Aí eles fizeram, trabalharam com fio de maior qualidade, pá trançado, que evita a perda de energia. Isso aí, óbvio, eles fizeram. Agora, um imposto, eles não pagam imposto. Quem paga é o consumidor, porque eles distribuem a energia, aí lá está escrito, você paga ICMS, você paga isso, paga aquilo, está tudo lá discriminado. Então nós pagamos o imposto para eles. É um negócio que é maravilhoso, né? Até porque a taxa de iluminação pública eles recebem deles líquido e certo, tudo nós pagamos, né? Se a iluminação pública, a prefeitura bota a gente para pagar uma parte, o governo federal subsidia a outra e tal. Esses benefícios que são dados à população carente, que não pode pagar energia, nós pagamos, né? A taxa social. Vem na conta, não é o governo que está pagando, nós pagamos. Inclusive, isso foi comprovado essa semana, que a conta da energia, né, veio lá com a taxa e as pessoas indagaram e foi esclarecido. Não, isso aí você está pagando aquele subsídio, entre aspas, que o governo está dando. Não é o governo que está dando, né? Porque se fosse o governo, sairia dos nossos impostos, aí tudo bem. Mas não, nós estamos pagando também na conta. Então a empresa não paga vírgula nenhuma. Quando ela vai usar energia termoelétrica, né, uma energia nuclear, a gente paga. Quando é de hidrelétrica, a gente paga. E tem um mau serviço, né, por sinal. Nós temos um péssimo serviço. Então, quando poucos, como você disse, produzem energia limpa, energia solar, e coloca na rede, está ajudando a empresa, porque está sobrando mais energia para ela melhorar o atendimento para a população como um todo. Você não acha, Roberto? Não é um contrassenso isso? Como diz você, em parte, né? Ele está produzindo energia para si mesmo, né? Ele não está produzindo energia para os outros. Toda a energia que ele produz ali, essa energia ele consome. Ele consome, mas quando ele consome... Mas quando ele consome, Roberto, ele está deixando de consumir aquela que vem da hidrelétrica, né? Que além de ser mais cara, é uma energia... Ele utiliza as estruturas de produção, ele utiliza a estrutura de distribuição.
E essa estrutura ela tem um custo de manutenção. E esse custo não só pode ser pago por mim, né, que sou pequeno consumidor, que moro lá no Maria Pinheiro, que minha conta é R$40, sim, com taxa social ou não, mas eu pago pelo consumo, não é de graça, né? Só eu pago a estrutura e o sujeito que mora no Góis Calmon tem 200 placas de energia, que tem um excedente, uma parte ele usa para a casa dele e as outras ele utiliza para o apartamento de Salvador, onde ele tem CPF vinculado àquela conta, ele pode distribuir, ele pode ter uma fazenda de produção de energia, ele produz e ele produz a própria energia, mas ele utiliza a estrutura de distribuição que tem um custo para utilizar. Então, pensando assim, não é justo que ele pague, não é justo que só eu pague. Quer dizer, eu que sou pobre, que moro no Maria Pinheiro, que tenho minha conta de energia baixa, né, pelo que eu utilizo, né, uma geladeira pequena lá, eu tenho um ventiladorzinho, 2 ou 3 pontos de luz, eu tenho que pagar pela estrutura que o rico do Góis Calmon usa? Não é justo, né? É preciso também fazer essa conta. Então, assim, a partir de agora, isso não tem nada a ver com o governo Lula, isso iniciou, e assim, é uma questão que se utiliza no mundo inteiro, também não é uma invenção brasileira, não é a jabuticaba, né? Isso existe no mundo inteiro, então, todos que utilizam da estrutura de distribuição de energia precisa pagar, né? Não é só o pobre que tem uma conta de luz baixa, porque não tem condições de ter um ar-condicionado, só tem um ventiladorzinho lá, sabe, Barbosa? Mas o cara que é rico e que tem apartamentos e que ele produz energia em algum lugar e redistribui no seu CPF, aquela energia circula que ele produziu pelos dutos, né, de distribuição, ele está utilizando as estruturas que é nossa, ele não fez um duto próprio para utilizar ele mesmo, porque é caro, né? Ele está utilizando algo que é da sociedade, mas que existe um custo para produzir, né? Então, a tarifa ela precisa ser remunerada, tem um preço remuneratório, porque eu não posso vir de subsídio do Estado, porque o Estado tem um limite. Só para você ter uma ideia, eu posso fazer um paralelo sobre a questão da tarifa de ônibus, né? Só para fazer um paralelo, a tarifa de ônibus, ela precisa ser remunerada. Como é a remuneração? O meu custo de tarifa de ônibus, eu preciso pagar os meus trabalhadores, eu preciso pagar os impostos patronais, eu preciso pagar o material que eu uso, né? Pneu, peças de reposição, eu preciso colocar ali um item, né? Um índice de depreciação de patrimônio, ele precisa estar ali em curso. Eu preciso comprar combustível, né? Já que não existe subsídio de combustível ao transporte público. Então, tudo isso existe na tarifa remuneratória. Eu ainda tenho que colocar lá no índice, que vai gerar o preço final da minha tarifa, a quantidade de passagem gratuita que eu tenho, por exemplo, de aposentados, pessoas idosas, de pessoas com dificuldade de mobilidade, né, que umas, por exemplo, você tem lei federal, outras são leis locais. E aí quando eu boto tudo isso, Barbosa, por exemplo, no custo, na minha bacia de custo, no meu cesto de custo, melhor dizendo, a minha tarifa vai para R$6, R$7. Aí um cidadão comum não consegue pagar porque eu tenho um custo alto, então eu preciso reduzir o custo. Como é que eu reduzo? Vamos reduzir a quantidade de gratuidade, vamos buscar um subsídio para o diesel que é utilizado para ônibus, que aí eu consigo sim, que não pague mais 16% de ICMS, mas para que esse tipo de combustível eu pague só 8%. Mas se ele só está pagando 8%, quem é que está pagando os outros 8%? Eu, a sociedade, você, que é um dinheiro que deveria entrar para rodar a saúde, a educação, está entendendo? Então, dinheiro não surge do nada, né? A tarifa ela precisa ser remunerada. Barbosa, nós estamos vivendo uma crise de transporte público no Brasil por conta de que a conta não fecha. E só para você ter uma ideia, a nossa lei nacional de mobilidade urbana, que assim, o que existe de melhor no mundo, ela traz como privilégio o transporte público coletivo. Como é, Barbosa, que eu, cidadão que mora ali no bairro de Fátima, logo aqui no centro da cidade, serei estimulado a deixar meu carro em casa e utilizar o transporte público? Ora, se o transporte público for de qualidade. Então, eu preciso investir mais em transporte público e, ao mesmo tempo que eu invisto bem em transporte público, eu preciso mitigar, né, fazer uma mitigação com outros meios de transporte, como, por exemplo, dotar as cidades mais ciclovia. Olha o pensamento sistêmico
da sustentabilidade, né? Eu gostaria de vir trabalhar ao centro da cidade, mas tem ciclovia no bairro de Fátima para o centro? Não tem, né? Algumas cidades têm, e algumas ciclovias não foram pensadas de forma dentro de uma visão de mobilidade urbana. Então é preciso que a gente tenha todos esses mecanismos ou políticas públicas para que a gente tenha esses programas ou projetos rodando bem, mas dentro de uma visão sistêmica. Toda tarifa tem que ser remunerada, porque alguém paga a conta, porque ela tem um custo e alguém precisa pagar a conta. A mesma coisa é a questão da produção e distribuição por quilowatt, que roda aí, que muita gente acha que o quilowatt ele é produzido e vem só do fio elétrico. Ora, se eu não produzir em algum lugar que a eletricidade ela não vai chegar, mas para ela chegar eu preciso de toda essa estrutura, e existe uma manutenção dessas estruturas, porque elas não são eternas, né? Elas precisam ser manutenidas. Eu concordo em parte, você tem razão na explicação, né? Isso aí é uma coisa que acontece em todo lugar, né? Nós pagamos o custo de tudo, isso é óbvio, né? A gente não paga só o que a gente consome, a gente paga também pelo custo de embalagem, pelo custo de estrutura, pelo custo de grife, de marca, isso a gente sabe. Agora, eu acho injusto essa cobrança. Eu acho que o consumidor que produz a energia, ele está contribuindo por quê? Porque ele está deixando de consumir aquela outra energia. Se ele está deixando de consumir, a rede está folgando, né? Está ganhando folga, porque eles se queixam muito, que tem muito consumidor para pouca energia no Brasil. Por isso que deu aquele apagão e recentemente aconteceu outro também, né? No Brasil inteiro. Então, o certo seria esse consumidor ser até homenageado, né? E parabenizado e ter algum bônus para isso. Mas, enfim, é o meu entendimento, né? Mas eu concordo com você, você deu uma bela explicação aí. Queria mais uma vez agradecer, Roberto, e pedir para a gente fazer uns programas especiais aqui, né? Inclusive fazer um falando dessa questão do transporte urbano, que hoje é uma grande polêmica no Brasil, e as prefeituras acabam tendo que bancar aí, né, uma cidade como Itabuna, bancar aí mais de 20 milhões por ano só para uma empresa. Imagina se tivesse 2 ou 3, né? Então a gente precisa rever essa situação do transporte urbano. E é um péssimo serviço. E aí fica aquela história do ovo e da galinha. A empresa se queixa que não tem ônibus porque as ruas são esburacadas, a prefeitura fala que quer ônibus novos para beneficiar a população e fica nesse jogo, e quem perde é a população. Mas a gente precisa discutir isso realmente mais profundamente, né? E acho que as autoridades deveriam estar buscando uma solução. Qual seria, na minha opinião? Acabar com a empresa particular, então, e fazer mista, como é em São Paulo, né? Município com empresa privada. Aí talvez dê certo, já que a gente está bancando uma parte da subsídio, né? Porque a lei existe para beneficiar o povo que não pode pagar. A empresa, claro, não tem a obrigação de bancar isso, ela tinha que receber alguma coisa por isso. Mas quem tinha que passar isso? Era o governo federal, porque é uma lei federal, né? E hoje as prefeituras é que estão tendo que dar o subsídio às empresas de ônibus. Tem que observar, viu, Barbosa, que desde que eles se instalaram aqui, essa empresa, não houve uma renovação de frota, até hoje. Não, pelo contrário, os né? ônibus No início tinha ônibus velhos, novos. E o desgaste maior, e não atende a população, atende muito mal. No primeiro dia que eles vieram, eles trouxeram os ônibus novos aí, com ar-condicionado. Para mostrar. Não, mas depois viu que a cidade era esburacada, tirou os ônibus. Aí botou os ônibus velhos. Aí o prefeito fez alguns corredores aí, mas eu acho que não fez todos. E continua aqueles ônibus velhos que sobram de outra cidade, né? É um negócio terrível. A gente tem que fazer uma discussão mais ampla aqui. Inclusive, eu queria até, através do Roberto, ver se a gente convida, Roberto, o Thales, que é secretário de transporte, que a gente tem a maior dificuldade de ter acesso a ele. Então, eu queria que você me fizesse o favor, né, trazer o Thales aqui para a gente fazer uma discussão ampla sobre essa questão. Transporte público. Eu tenho até certeza, que é o maior desgaste que o prefeito Augusto Castro sofre hoje em Itabuna, é devido a essa questão do transporte público. Tenho certeza disso. A gente tem, Barbosa, especificidade sobre Itabuna. Primeiro que foi a cidade que primeiro parou o seu transporte público. E aí a população teve que se readaptar, né? E aí muita gente comprou uma mobilete, começou a usar a bicicleta. Então eu tinha um público que usava até ali o transporte. E aí eu perdi cerca de... Eu ainda não tenho pesquisa sobre isso, mas há mensurações de mais de 30% daquele público que utilizava. Quando voltou a utilizar, chegou-se a 70% o número de pessoas que utilizavam no ônibus era só gratuidade, né? Que tem direito, tudo bem, está na legislação, mas a gente precisa ver, o município de Itabuna, ele tem faz um aporte de subsídio para que a empresa pudesse rodar.
E aí isso acaba impedindo que a empresa faça a renovação de frota, que o seu lucro é praticamente zerado, é só o custo de manutenção, uma taxa mínima, né, um percentual mínimo de lucro. Aquilo que nós falamos aqui no início, que você corrobora aqui, né? É importante fazer uma discussão sobre o assunto. Essa é uma pauta, inclusive tem proposta de PEC para rodar em Brasília, do subsídio do transporte público. É importante que as cidades tenham um transporte público de qualidade, porque senão você vai ter o centro da cidade, todo mundo com carro transitando ali no centro, e aí você não tem fluidez, você não tem mobilidade. E cidade que não tem fluidez, não tem mobilidade, ela não atrai investimentos, não atrai empresa nova. Então, e aí você tem acidentes, aí você tem o leito de UTI e os leitos de urgências e emergências sendo utilizados por pessoas que acidentes. Imagine o caos. Esse é um pensamento sistêmico do processo. Então, de fato, é preciso discutir. Eu vou manter contato. O Thales é um cara muito aberto, que gosta de discutir essas coisas. Eu vou passar para ele, conversar com ele, para ele um dia ir ao programa aí para bater um papo com você e trazer essas especificidades que Itabuna carrega, né? Nessa área, né, para você participar também do programa, que vai enriquecer bastante aqui a discussão, tá certo? Fica o convite já pronto aí. Valeu, meu amigo. Um grande abraço e obrigado mais uma vez, Roberto. Tá aí, conversamos com o mestre Roberto José aí sobre vários temas, né? Ele falou sobre geopolítica, sobre transporte, energia. Agora esse negócio do sistema fotovoltaico, tudo, eu lembrei aqui o seguinte, vamos que eu tenho na minha casa um poço artesiano. Tem que pagar a Imasa também. Por que eu tenho que pagar? A Imasa, por lei, ela detém todo o direito de água do município. Do solo, Do solo, do uso do solo para água. Eu não sabia, aí eu pensava que eu ia quebrar a Imasa e a Coelba. Aí eu botava uma bomba e botava uma energia voltaica no meu telhado lá, uma energia solar. Aí eu botava a bomba, eu não ia precisar da energia da Coelba, ia quebrar a Imasa e a Coelba. Não é por aí não, né? Não. Eu vou ter que pagar. Já tem legislação no Brasil que prevê tudo isso. Você não pode explorar o solo sem ter a permissão daquela empresa local que explora a água, né? Eu não posso ter um poço artesiano, uma cisterna? Não, você pode ter, se ela autorizar, e mesmo assim você vai pagar uma taxa, né? Mensal? Aí eu não sei. Era bom até que o Roberto estivesse na linha, mas ele já saiu. Que ele podia responder isso aí. Eu não posso ter uma cacimba, como se dizia antigamente? Uma de forma ilegal você até pode, né? Mas de forma legal, não. Só se a empresa autorizar. Tem tudo isso aí. E tem que pagar a taxa também. Agora outra coisa, viu, Roberto? E é certo. Isso aí, viu, Toné? É certo. Sim. Até porque a empresa vai ter a obrigação também de medir o pH da água que você tem no poço. Vai ter que inspecionar para ver se a água é potável, para que sua família não tome essa água e seja contaminada, né? Isso é feito no pessoal que vende com água mineral lá? Também isso, você está falando? Tem que ser feito. É feito? Tem que ser feito. Eu, inclusive, vou voltar até o pessoal da Imasa e vou saber deles se eles estão fiscalizando. Estou monitorando quem tem que fiscalizar, na verdade, isso aí é o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, que é o órgão de vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Eles que têm a obrigação de fiscalizar e acionar aí o governo do estado e o governo federal, caso a água não seja, porque só pode vender água no Brasil engarrafada com autorização do Ministério da Saúde. Né? Não basta só a vigilância sanitária lá e dizer que a água é boa, não. Aí quem tem que atestar isso é a vigilância. Para comercializar, tem que passar por diversos processos. E autorizar a venda de água só o Ministério da Saúde, porque é ele que atesta a qualidade da água para o consumo humano, entendeu? Nem a prefeitura tem autorização para isso no Brasil, prefeitura nenhuma. Agora ela pode fiscalizar enquanto município, né, para saber que água o seu consumidor o seu morador está consumindo. Então, se tem uma fonte clandestina e a gente sabe, tem que denunciar e a vigilância tem que ir lá e fechar essa fonte ou, no mínimo, averiguar para ver se a água é potável ou não. Aí ela vai levar um técnico da Imasa que vai atestar essa qualidade da água, né? Mas isso para efeito local, para efeito de processo e cadeia, aí é o Ministério da Saúde que aciona, porque é ele que autoriza a venda de água. Se essa água não é autorizada, não tem o selinho da inspeção sanitária. É considerado impróprio para o consumo? Pronto. Aí já era. Olha, nesta terça-feira, ontem, né, bombeiros do 2º Batalhão de Eunápolis, eles foram em Porto Seguro e resgataram o corpo de um homem que teria caído, né, ou se jogado numa cisterna,
de 27 metros, você falou em cisterna aí, olha o perigo de ter uma cisterna No em casa. popular, antigamente, falava cacimba. Cacimba, né? É. Então, ele se Que jogou... muitas famílias, mesmo mais pobres, tinham no fundo do quintal, em condições horríveis lá, Pois às é. vezes caíam as pessoas lá, crianças, muitas Imagine morreram. num local que às vezes você não tem esgoto, né, encanado, aí tem esgoto a céu aberto que mina para essa fonte e você acaba... E a segurança até de crianças caírem, então, né? quando a inspeção ia lá e via essa água, Toné, tinha ali coliformes fecais, tinha tudo, né? Porque não era uma água. Aí a pessoa fala, água limpinha, é fria. Ela é fria porque está na terra. Cristalina. Cristalina porque é seu olho que vê, não é o microscópio. Mas na hora que você põe no microscópio, você vai ver lá Cheio milhões de bactérias, né? Então, o cidadão, Toné, se jogou aí numa cisterna, né, de 27 metros de profundidade para pegar um celular, segundo testemunhas, né? E aí, no momento que ele ia descendo com a corda, ele ia conversando com as pessoas, né? E aí, tá bem aí? Tá. E foi descendo, descendo. Chegou a uma determinada profundidade que ele não respondeu mais. E as pessoas acham que ele inalou o gás, porque ali dentro da cisterna, né? É um túnel praticamente, você não tem muito o que respirar. Então ali, às vezes gases ficam ali, né? Saindo da terra e contamina a pessoa. Ele ficou sem respirar, largou a corda e se deve afogou. ter morrido afogado. E aí os bombeiros ontem resgataram o corpo dele, né? E pegaram o celular, meu Deus, olha que ironia. Né? Muito. Aí, né? mas aí quem quer mais esse celular a essa altura? Mas é loucura, era né? a vida, né? Aí morreu por causa de um celular que talvez custasse aí 700 mil reais, 1.900 reais. Mas para um assalariado, Barbosinha, é dinheiro, né? Mas a vida não é mais importante, então, né? Sim, e eu ia pegar o celular, não ia prestar mais, né, também. É falta de inteligência, né, gente? A vida é mais importante que qualquer bem material, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, essa coisa de poço, de cacimba. Ainda mais com quem tem crianças em casa. Piscina mesmo, é comum você ver. Muitas crianças morrerem afogadas. Pequena distração, elas caírem, ninguém vê, babá não vê, mãe não vê, avó não vê, ninguém vê. E a criança morre afogada. Ainda tem outro agravante, às vezes para quem mora sozinho, né, uma pessoa de idade, né, pode morrer, cair lá, ninguém nunca achar o corpo, nem saber do paradeiro. Pode entrar um ladrão, um bandido em casa, matar a pessoa e enterrar na cisterna. Entendeu? Jogar lá. Jogar lá e jogar terra em cima, acabou. Então, é bom evitar isso, né? É bom evitar. A gente vive num mundo que tem que pensar em tudo, né? E a gente vê ainda hoje, no pleno século XXI, um cara morrer numa cisterna para pegar um celular. Aí ele pensou assim, não, eu vou descer na corda, eu desço em segurança. Sim, mas o que é que pode acontecer lá embaixo? Essa corda podia ter quebrado, né? Quanta água tem de profundidade lá abaixo dessa corda? Então tudo isso ele tinha que pensar, né? Ô Barbosa, agora me chamar a atenção, voltando aí à situação da energia solar. Por exemplo, se eu colocar lá na minha residência esse sistema fotovoltaico, e eu posso distribuir para um vizinho? Como é isso? Pode. Posso? Não, veja bem, a energia que você... Ou ele tem que ter também essa... A energia que você produz é sua. Sim. Agora, se você quiser dividir com o seu vizinho, o morador, aí pode, mas só que tem um detalhe. Ele vai ter que interromper o fornecimento dele na rede da Coelba. Da Coelba. Porque toda a energia que você está colocando lá, ela teria que ir para a rede. E se ela for para a rede sem o conversor, vai haver um incêndio, vai pegar fogo na casa. Porque tem que ter um aparelho que chama o conversor, que vai pegar essa energia e vai transformar para jogar, para inverter, né? Ao invés da Coelba, de você receber da Coelba, ela vai inverter e vai mandar para a Coelba. Esse inversor que é um dos mais caros, inclusive, do processo. E sem ele você não funciona. Tem que ter esse aparelho? Tem que ter esse aparelho. Então o vizinho, para receber a energia solar, ele teria que receber ou pela rede da Coelba, que não pode. Aí teria que ter o mesmo CPF do dono da sua casa, né? Então não é o caso. Ou então ele ter lá um banco de baterias, receber sua energia e armazenar. E desligar a rede da rua. Porque senão ia haver um conflito e uma explosão. Agora seria interessante que a gente trouxesse um técnico aqui para falar sobre isso mesmo. Sobre como é essa energia solar, então, esse sistema fotovoltaico. A energia solar, Toné, são captadas, essas energias são captadas por placas, né, que se assemelham muito a um espelho, mas não é um espelho, né? É um vidro que capta a energia
e joga para as placas que tem microprocessadores, né? E essas células que estão formando a placa, ela tem uma potência, cada uma pode captar uma potência. Então, dependendo do que eu preciso de energia, eu vou comprar X placas para atender a minha necessidade, né? Então, aquela quantidade de placa vai gerar aquela quantidade de energia. Se depois você aumentar o número de aparelhos em sua casa, de ar-condicionado, de televisão, aí você tem que chamar o técnico e aumentar de novo a capacidade de captação, né? Para cada carga, uma quantidade de placas para captar energia. Para cada aparelho que você tiver em casa? Você faz a conta primeiro. Sim. Ele vai ver lá quantos quilowatts você consome por mês e vai dizer, ó, Toné, na sua casa você precisa de 10 placas de, sei lá, de 200 quilowatts. Pronto. Então, 10 placas de 200 kW, você vai captar 2.000 kW. Sim, e essa energia excedente, eu posso armazenar? Como é isso? Essa energia é o que Roberto explicou aqui agora. Você vai usar a rede da Coelba para despejar a energia que você não usou. Aí lá vai ter um medidor, o medidor que hoje tem na sua casa, que conta quanto você consome. Esse mesmo medidor vai dizer quanto você gerou de energia para a Coelba. É excedente. Excedente. Sim. Aí no momento que choveu e sua casa parou de gerar energia, eu tenho lá guardado. Aí você tem esse quilowatt lá para usar. Aí ele vai retornar de novo para sua casa, né? E você vai utilizar. Se você ultrapassar esse excedente, você vai pagar a diferença, né? Entendi. Isso aí é normal. Outra coisa que é o seguinte, não pode ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque tem muitas empresas aí fazendo esse serviço, né? Mas nem todas têm credibilidade, nem todas têm segurança, nem todas têm bons profissionais. Então, é bom pegar referência, né, de quem trabalha nessa empresa. Aqui Itabuna agora está cheio. Veja se tem engenheiro elétrico, porque a compra do material é muito importante. Eu tenho visto aí, inclusive na internet, muitas residências pegando fogo porque o equipamento foi de péssima qualidade. Então tem que ter cuidado, e não só a qualidade do equipamento, mas na instalação, porque se tiver um fio invertido ali, pode dar problema. Porque você tem energia vindo do sol e energia vindo da rua, elas se encontram. Se não for bem feita... No caso da Coelba. Se não for bem feita essa inversão para que haja retorno da energia na hora certa, isso aí pode causar um incêndio no aparelho e na sua casa. Então tem que ter muito cuidado. Ainda é uma coisa nova no Brasil, tem muitos poucos profissionais com experiência, né? Então toda empresa boa que se respeita, né, e que quer ganhar o dinheiro correto, ela tem que ter um engenheiro elétrico que assine o projeto. Que esse engenheiro vai ser o responsável pela sua casa se pegar fogo, né? Que não é brincadeira. Agora, que barateia o custo da energia? Muito. Abaixa muito. Por exemplo, uma pessoa que paga R$2.000, vamos botar 2.000, né? Que é muito alto consumo. Mas vamos botar na média aí, muita gente paga R$1.000, R$1.200 de energia, ela vai passar a pagar aí menos de R$200 por mês. Quer dizer, é 10% do valor, que seria só a taxa que a Coelba cobra, né? Que é o que o Roberto falou, é a taxa de manutenção, né? Porque você vai continuar de uma forma ou de outra. Passar um bom período chuvoso, por exemplo, você não vai ter energia suficiente na sua casa. Então você vai absorver aquilo que você colocou na rede. Então você vai ficar usando a estrutura da Coelba. Agora tem um outro formato que é o antigo, que é uma energia que é reservada em baterias. Você faz um banco de baterias em sua casa, são aquelas baterias de carro, né? O tipo de carro. Aí você pega lá 200 baterias daquela, faz um banco de energia em sua casa. Aí você não precisa da rede elétrica, aí você desliga a rede elétrica. E aí toda a energia captada no sol vai ficando ali naquelas baterias. Na hora que chove, aí você começa a usar a bateria. A convencional. Começa a usar a bateria, você não usa a convencional. Você vai usar a energia que está armazenada lá nas baterias. Agora, qual é o problema disso? O custo das baterias, que não são baratas, né? Hoje bateria aí, mais barata cada bateria vai 500, custar aí... 600. Não, tem bateria aí na faixa de R$400, se você comprar em grande quantidade, né? De 60 amperes. Eu comprei uma de 40 amperes, 250. Só que você vai ter que... Não, 40 já é muito fraca, tem que ser de 60 para cima. Só que você vai ter que comprar aí, né? No mínimo 60 baterias, para que mantenha a sua casa com energia, caso não tenha sol. Então 60 baterias vai dar um custo muito alto. Depois essas baterias têm validade, né?
Essas baterias vão durar aí no máximo... 1 ou 2 anos. 2 anos. A de 40 amperes me deram de um ano e meio. Não, aí a garantia. Agora de 60 amperes são 2 anos. Mano. Aí a garantia, mas a duração mesmo é 2 anos, não passa disso, né? Menos que isso também a bateria está ruim, está com defeito. A média é 2 anos. Aí o carro para, você fica na rua. A média é 2 anos para você trocar de bateria. Então a cada 2 anos você tem esse custo, então fica muito alto. Né? Então o ideal é você pagar mesmo essa taxazinha da empresa de energia e distribuir na rede dela, e na hora que você precisa você volta. Outra vantagem de você distribuir na rede é que se você tiver uma casa em Ilhéus, com o seu CPF também, você pode mandar essa energia excedente para lá, para aquela casa. Mesmo que ela não tenha as placas lá, você avisa qual é. Bom, eu quero que vá para minha energia excedente, eu quero que vá para minha casa em Ilhéus. Ah, interessante. É muito interessante. E tem empresas hoje, Toné, que estão fazendo usinas de energia solar. Você compra uma fazenda, compra milhares de placas, né, e faz uma grande usina elétrica com energia solar. E redistribui. Aí você vende para quem você quiser. Né? Então, por exemplo, eu já soube, não sei se é verdade, né, eu soube por alto, que o shopping aqui de Itabuna já está construindo uma usina para fornecer energia para ele mesmo. Então ele vai deixar de pagar a energia porque ele vai produzir a sua própria energia. Então isso vai dando um ganho exponencial às empresas, né? É uma coisa muito boa. Um proprietário rural aqui também que tem umas fazendas, se não me engano eram umas 2 ou 3 fazendas, e ele gastava uma média de quase 5, 6 mil reais por mês. Ele agora paga nas 3 fazendas, ele paga 2 mil reais de energia. Aí é negócio. Bom, o Gustavo daqui a pouco vai participar com a gente, né? Porque vai falar hoje do Dia do Consumidor. Quando ele estiver na linha aí, Rafa, avisa pra gente aí. Porque ontem o Gustavo estava na linha, eu nem sabia. Ele disse que estava na linha aí, eu não sabia. E acabou não participando do programa, né? E eu estou com saudade do Gustavo, né, Toné? Ele sumiu. As notícias lá do Sudoeste. O Gustavo é uma figuraça, rapaz. Além de advogado, é o Dr. DJ, né? É um grande músico aí. E uma figura sensacional, comunicador, faz rádio, faz televisão. E se saiu bem aí como jornalista também, né? Porque deu furos aqui de reportagem, né, Toné? Da loja Avan em Conquista, não só né, da loja, fogo. né? O Atacadão pegou fogo, ele deu furo aqui de reportagem, foi a primeira mão, primeira emissora que noticiou, né? Depois ele trouxe a questão da Avan, que também pegou fogo. Tivemos outro furo também, que foram as lojas ali no centro da cidade, né? A Lola e a outra ali que pegou fogo. O Gustavo trouxe também em primeira mão aqui pra gente. Vários temas aí, teve a greve dos servidores do judiciário, também ele trouxe aqui em primeira mão, direto de Conquista. Gustavo está sempre aí trazendo boas notícias. Ele tem que falar também sobre a central de distribuição da Seara, que vai ser construída em Conquista. Aqui também tinha uma em Ilhéus, mas era do outro grupo, do grupo IBF, né, que é o dono da Sadia. Eu não sei se ainda tem ali na rodovia Ilhéus e Itabuna. É a Seara que vai... lá é o concorrente deles, né? Forte. Bom, daqui a pouco então, vou ver se o Gustavo participa aí. A gente vai dar também já os destaques do Jornal à Tarde. Aqui já dá para ver alguns. Olha, Toné, o Bahia ontem deu mais um vexame, viu? E aí o Itabuna tá com um sorriso de orelha a orelha, né? Porque o Bahia tá cada vez mais se afundando. Todo mundo jogou pensava... com quem? Jogou ontem com o Fluminense do Piauí. E outra coisa, não foi o time profissional, foi o Sub-20 do Fluminense. Do Piauí? Do Piauí, e conseguiu empatar com o Fluminense do Piauí. Ficou desclassificado, eliminado. A Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste. Que ponto chegou o Bahia, velho. Agora veja bem... Tá ruim dentro de casa, tá ruim fora de casa. Agora veja só, né? No momento que mais gerou expectativa de ser o melhor time do Nordeste, porque pertence hoje ao Grupo City, que é um dos maiores grupos do mundo do futebol, né, rapaz? E não souberam contratar. Agora a gente não sabe se o erro foi do diretor. Já está trabalhando com SAF? Já há muito tempo, né? Já assumiu desde janeiro. E aí a gente não sabe se o erro E não investiu no elenco, não? Muito. Você não acompanhou, não? O Bahia comprou, Toné, vários jogadores na faixa de 15 milhões cada um. Então compraram os jogadores errados, velho. Não entendi. Investiram errado. Olha, só para você ter uma ideia, o Fortaleza, que é treinado hoje por um argentino, o Vojvoda, né? Hoje é o melhor time do Nordeste, é o Fortaleza. O Fortaleza investiu esse ano 15 milhões e o time está bom, está reforçado. Você sabe quanto o Bahia investiu só em compra de jogadores?
110 milhões. É que 15 milhões é muito pouco. É, e o Fortaleza tá bom. Fortaleza tá disputando aí Libertadores. O Bahia investiu quanto? O Bahia investiu 110 milhões, comprou jogadores de 15 milhões, Biel do Grêmio, que é uma revelação, Biel, um jogador jovem, 15 milhões, né? Trouxe um jogador que estava se destacando, pertencia ao City, estava lá na Europa, veio para o Brasil também por 15 milhões. Né? Teve um que veio da América Central, aí custando 15 milhões. Montou um baita time. No papel seria um baita time, né? E está fazendo essa decepção. Está jogando pior do que o time que disputou a Série B ano passado. Que o jogador que se destacava era o Jacaré. Um time de subdivisão do Piauí, aí é brincadeira. Né? É um vexame, rapaz. Um vexame. E a torcida tá... Eu não sei nem no jogo do Itabuna se a torcida vai ao estádio, porque a torcida está revoltada. E aí, o treinador português, o Renato Paiva, né? Que é um bom treinador. Ele diz aí, ó, não esperávamos sair tão cedo. Lamenta, não é ele que está saindo não, gente. É o Bahia que saiu da Copa do Nordeste. Que saiu da Copa do Nordeste. Não, ele está mantido, Toné, até porque ele é um bom treinador. Esse treinador aí, ó, ele treinou aquele time lá, o Del Valle, que pertence àquela empresa de suco. Já bateu o nosso time aí várias vezes. Já bateu nos times aqui do Brasil várias vezes. Treinou time no México, né? E foi bem. Tanto é que o City contratou ele, acreditando que ele faria um bom trabalho no Bahia. E vai fazer, eu acredito que ele ainda vai fazer. Agora, o departamento de futebol contratou mal. Eu acho que o diretor... Investiu mal. Porque nessa nova composição do SAF, né, ainda está misto. Por exemplo, o ex-presidente do Bahia ainda continua lá, né? Mandando ainda no Bahia. É uma transição que vai acontecendo aos poucos. O dinheiro é do City, mas a administração... Ué, tem dois presidentes então, não? Não, é o presidente, mas é o SAF que vai administrar. Tem um presidente do Bahia, que é o antigo presidente, continua lá como diretor, ajudando, né, fazendo essa transição entre o Bahia antigo e o Bahia novo. E tem o senhor do Bahia, que é do City, né, que esse já é pelo SAF. Ele foi contratado pelo City, ele é o CEO do Bahia, né? Que é o novo termo para empresas agora, é o CEO, né? Não é mais presidente. E aí, eles contrataram juntos, né? Mas com influência mais da antiga diretoria do Bahia, que está fazendo a transição, até porque esse pessoal que vem de fora não conhece muito futebol brasileiro e tudo mais. Então, acho que o erro está aí, né? O erro está aí, porque alguém indicou esses jogadores, e esses jogadores já disseram que não vão fazer nada que preste nesse ano, porque são quase 3 meses de treino, né, e até agora nada foi conquistado pelo Bahia e vai ficar de fora da final do Campeonato Baiano. Ontem até eu conversava aqui com o Alagoas e ele afirmava aqui, ele é torcedor, ele falou, ó, eu estou indo para Salvador para ver o Itabuna tirar o Bahia. E parece que vai acontecer isso, porque o Bahia está abalado, né, depois de tanto fracasso, está sendo muito cobrado pela torcida, a pressão é grande lá, e a pressão vai ser enorme na Fonte Nova, então tudo isso vai favorecer o Itabuna. O Itabuna está com a faca e o garfo. E o Itabuna joga por empate, né? Um empate. Já tem esse aspecto. Já tem esse aspecto, né? E o Itabuna ainda pode até perder por 1-0 para disputar nos pênaltis, né? Mas não é bom, isso aí já não é bom. O bom mesmo é pelo menos empatar. Não, lá. O bom é ganhar. E tirar logo o Bahia de tempo e acabou. De vez. Aproveitar a má fase do Bahia, né, Toné? Tirar de tempo e já foi. É isso aí. Olha, o Jornal à Tarde de hoje traz aí os carros mais econômicos de 2023 e também aqueles que bebem muito. Então, se você quer saber, vai comprar um carro, né? E quer saber se aquele carro consome muito combustível. Quais são os mais econômicos? E quais são os mais econômicos, está aqui no Jornal à Tarde de hoje, você pode conferir, né? Caixa libera bônus salarial. Brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner diz não está arrependido. Que mais aqui? Após ser alvo de indireta, Márcio França diz que Lula está certo, né? Um vídeo mostra aqui, mais de 100 ovos de tartaruga são resgatados em Salvador. Essa semana até apareceu aqui em Ilhéus também ovos de tartaruga na praia, viu? Mostrar mais aqui, um vídeo criminoso, um vídeo do criminoso mais procurado da Bahia, que foi preso em São Paulo. Você vê também no Jornal à Tarde. Bolsonaro pede que TCU fique com as joias até a decisão final. Ouvir cliente é dica para sucesso de empresa, alerta aí uma especialista.
O Haaland ontem bateu um recorde e se igualou à marca de Messi e Luiz Adriano brasileiro. Marcou 5 gols numa partida só, Toné. E não marcou mais porque o técnico Guardiola tirou ele já no finalzinho do jogo. Aí engraçado que na coletiva, né, a imprensa perguntou a ele: você já tinha marcado 5 gols num jogo? Ele falou: não, 5 não, já marquei 9. O Haaland, ele é polonês e está se destacando no futebol europeu agora pelo Manchester City, né? Depois da saída do Gabriel Jesus. O Manchester é inglês, né? É, o time inglês, Manchester City. Ele está no lugar do Gabriel Jesus, né? Que agora está no Arsenal e voltou a jogar no final de semana. E mais um detalhe aí, até engraçado, né? O Guardiola, numa entrevista ontem, disse o seguinte, que uma atriz muito famosa americana foi visitar o Manchester, a cidade, né? E aí foi conhecer o Manchester United e não foi conhecer o Manchester City. Aí ele falou que isso foi a pior coisa que aconteceu para ele. Ele queria que ela fosse lá conhecer ele. Mas brincadeiras à parte, né? O Manchester está muito bem e é um sério candidato para ganhar a Champions League, assim como o Real Madrid do Vinícius Júnior. Eu acredito até que vai dar aí Real Madrid e Manchester City na final da Liga dos Campeões da Europa. Estamos chegando ao final. Gustavo não vai participar hoje, Rafa? Ah, tá bom. Então o Gustavo não vai participar hoje, fica para amanhã então. Olha, o Jerônimo aqui, cadê? Tem mais notícia aqui do Jornal à Tarde, vamos conferir aqui. Jerônimo anuncia pagamento de parcela do Bolsa Presença. Aqueles alunos que não gostam de ir para a aula, está tendo um incentivo agora do governo, né? Cada aluno matriculado, a mãe ganha R$150 e para cada irmão dele matriculado, mais R$50. Então, se a família... E Brasil tem que ser esse assistencialismo, não tem para onde correr. Rapaz. É Bolsa Família, Bolsa Presença, Bolsa aquilo, Bolsa é água, não sei o quê, tudo. Enquanto fica tiver difícil, quem banque, né? Bolsa Escola, fica difícil. Ontem eu falava Aí aqui, o cara quer trabalhar, não quer. Ontem eu falava aqui com a doutora Célia Calil sobre isso, essa questão de assistencialismo no Brasil precisa muito acabar. alto, é muito alto. E aí você pega um estudante, um jovem, já vai incentivando essa questão, né, de esmola, quer dizer, tudo ele precisa de um incentivo de dinheiro, aí vai virando mercenário e às custas do imposto de outras pessoas, né? Quer dizer, uma grande parte tem que pagar para sustentar uma grande parte que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, que não quer estudar. E sai do nosso bolso também, né? Sai de todo mundo, Quem paga é quem paga imposto, né? Só que essa fonte um dia pode secar, porque é muito imposto sendo cobrado e vai chegar um ponto que, né, a não ser que eles comecem a fazer, como eles estão dizendo aí, né, taxar as grandes fortunas. Aí pode até melhorar e aliviar um pouco para a classe média, porque quem paga imposto quando vai acontecer isso? Nunca. Eu sempre, desde que eu existo, que falo nesse negócio de taxar grandes fortunas, mas nunca. As grandes fortunas também estão na mão dos políticos, Barbosa. Tem grandes fortunas na mão dos políticos. Você sabe disso, que política é uma profissão. Enquanto isso, Toné, continua a caça às bruxas no governo federal, viu? O governo libera dados de visitas de filhos de Bolsonaro ao Planalto. Quem quiser saber aí quantas vezes os filhos de Bolsonaro foram lá visitar o pai no Planalto. Ah, não pode não? Sei não, tá aqui, ó. Foi liberado esses dados. Quebra de sigilo. Esse Inácio tem que esquecer Bolsonaro. Ele vai eleger Bolsonaro. De tanto falar nele. Rapaz, tá feia a coisa, viu? Acaba com isso. Deixa eu ver se tem mais notícia interessante aqui. Caixa libera bônus salarial para nascidos em março e abril. Sim, tem outro detalhe, né, Toné? Tem que ter cuidado aí. Tá tendo um novo golpe na praça, hein, gente? Qualquer dia eu vou trazer um policial aqui só para falar dos golpes que tem na praça aí de dinheiro. Ontem a Polícia Federal fez aqui uma busca e apreensão, né, de notas falsas, inclusive nos Correios. Está circulando nota falsa aqui, Tabuna, Camamu e Camacan. Os Correios estavam entregando aí para pessoas aqui notas... Está vindo via Correios, né? Notas falsas compradas aí pela internet, né? E essas pessoas que iam receber essas notas estão intimadas a comparecerem na Polícia Federal de Ilhéus para prestar depoimento e falar por que compraram esse dinheiro, aonde ia usar Olha lá, esse nota dinheiro. de 20, ó. Nota até baixa. Pois é, Toné. Então, para não chamar atenção, né? Você que mexe ainda com dinheiro em espécie, muito cuidado. Principalmente comércio, viu, Barbosa? Tem que ter muito cuidado, né? Eles trocam logo no comércio. Comerciantes, né? Tem que ter muito cuidado. Periferia, né? Troca Muitos logo. comerciantes, inclusive, Toné, já tem no balcão ali uma lanterna de identificar, né? Se a moeda tem é uma falsa. lanterna, tem uma canetinha, tem várias coisas. Mas tem moeda aí tão bem feita, segundo a Polícia Federal. Moeda?
a moeda. Tô falando em papel. cédula. Cédula. A gente fala moeda em dinheiro, né? Dinheiro, em espécie, a cédula. Tem tanta cédula bem feita que até a identificação fica difícil. Até por quem conhece, por peritos. Até por perito. Essas mesmas aí, eles falaram que é o papel de altíssima qualidade, muito parecido com o papel da Casa da Moeda, né? A impressão é muito bem feita e o que pega mesmo é na hora da holografia, né? Só isso, mas o restante está tudo muito bem feito e qualquer pessoa pode se confundir. Então, muito cuidado aí, né? A gente espera que acabe por aí essa situação de espalhar dinheiro falso. Itabuna, Camamu e Camaquã. São as 3 cidades daqui do sul da Bahia que foram só até agora, né? Deve ter mais, que o pessoal já deve ter espalhado mais por aí. E para encerrar, Winston, né? Um golpe que saiu agora, que você tem que ter cuidado com o que você abre no seu celular, seja na rede social, no e-mail, né? Cuidado, o que você não conhece, não clique em nenhum link para abrir nada, porque está instalando um vírus dentro do seu celular e esse vírus é ladrão. O que é que ele faz? Ele vai ficar aguardando quando você abrir a página do banco para fazer um Pix, ele vai enganar você e você acha que está fazendo um Pix para a pessoa A e na verdade o dinheiro está indo para a pessoa B. Essa pessoa B é o ladrão, né? Que está por trás desse vírus. Então o vírus engana você. Você abriu lá a página do banco, começou a digitar ali a chave Pix, ele deixa você ver naquela tela e por trás ele já abre outra tela e bota os dados do ladrão. Aí quando você botar a senha lá, o dinheiro está indo para outra pessoa que você nem viu nem sabe. E você acha que está fazendo o Pix para aquela pessoa que você ia fazer. Então, muito cuidado. Qual é o segredo de você não ser contaminado? É não ficar abrindo aplicativos que você não conhece ou mensagens que você não sabe quem mandou. Você recebe lá uma mensagem, tem um link lá, não clique. Se for de desconhecido, não clique, porque pode ser esse vírus ladrão, tá certo? Fica a dica aí para você. O tempo está acabando, Toné. Mais alguma coisa aí por hoje? Não, a gente íamos falar ainda sobre a questão da trans, a Carla, sim, rapaz, que continua internada grave, né? No Hospital Geral do Estado e agora está em coma, né? Está em estado grave. Grave. É o coma induzido, né? Coma induzido. E o assassino, o agressor, autor, né? do atentado, que queimou Carla, continua preso, está aqui na penitenciária aqui de Itabuna. Olha eles dois aí, ó. Inclusive ele declarou para a mãe dela, né, que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Que amor desgraçado. Então, né, é o seguinte... Isso não é amor não, isso é loucura mesmo. E ele já foi premeditado, porque ele já levou o vidrinho de álcool, tudo para tocar fogo nela. Então isso não é amor não, viu, Barbosa? Isso não é amor não. Crime premeditado, né? Quem ama não faz isso, quem ama não mata. Eu conversei até hoje pela manhã com Viviane, que é do grupo de mulheres do Brasil, e ela disse que o grupo não tem discriminação não, que abraça a todos. Então mulheres trans também têm apoio do grupo das mulheres do Brasil, né? Então vou trazer alguém aqui do grupo semana que vem para a gente falar sobre esse tema aí também, que é muito importante. Agora, saber se esse caso está com o DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ou se está com o DHPP, que é a Delegacia de Homicídio, né? Não, aí é como a doutora disse aqui pra gente, né? Se for homicídio, feminicídio, né? Não existe dentro da lei Maria da Penha. Aí tem que ser atendido mesmo pela delegacia normal. Agora, no caso aí, a agressão não chegou ao homicídio, ao feminicídio. Foi tentativa. Foi uma tentativa, uma agressão, né? Então, aí nesse caso, eu acho que Mas ele fez para matar. Aí nesse caso, acho que se enquadra na lei Maria da Penha, viu? Eu acho. Mas vamos confirmar. Então, por hoje é só. Um bom dia, boa tarde a todos e até a próxima. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado em horários alternativos e, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã. Sim, amanhã tem a Nancy Arcanjo aqui com a super atração, hein? Você não perde por esperar, vai ser ao vivo aqui, música ao vivo, amanhã aqui no programa, amanhã quinta-feira, tá certo? E vem aí o Cidade Alerta. E vem aí o Cidade Alerta com o Denilton Santos. É isso aí, Toné. Boa tarde.
Zap. A Alfa Ômega Som Automotivo resolve para você instalação, manutenção e assistência técnica com a garantia de quem já atua há 7 anos no mercado. Então precisou de ajuda? Venha para a Alfa Ômega Som. Zap 73 98833